Olá, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana de viagens no nosso Intercidades. O tempo está bom para os passeios e nós já entramos no comboio que hoje vai andar pela Batalha, pelo Porto, pela Guiné-Bissau e pelo Paquistão, imaginem. Vamos até Évora descobrir como preservar o mel, vamos seguir viagem até Leiria para encontrar o festival A Porta e vamos voltar ao Alentejo, mais concretamente a Estremoz, para falar da Pig Parade. Para o final da viagem, guardámos a conversa com a escritora Madalena Sá Fernandes, cujo livro O Sótão chega hoje mesmo às livrarias. Não perca o Intercidades, que vai já seguir para a próxima paragem. E seguimos viagem até à Batalha, mais precisamente até ao ateliê Gárgula Gótica, onde está a nossa Daniela Magalhães. Olá, Daniela! Com barulho de fundo, Olá, com barulho boa de fundo. tarde, boa semana também para quem nos vê. Com barulho de fundo, porque num ateliê onde se trabalha já se sabe que é assim, Claro. vão estar sempre assim com este barulhinho de fundo. E eu já estou aqui, eu estou sentada em cima de uma obra de arte, nunca pensei dizer isto, mas esta obra de arte podemos sentar-nos. Estou aqui com a Alzira, que é a mestre canteira e fundadora da Gárgula Gótica, uma das fundadoras, não é assim, Alzira? Certo, sim. Como é que tudo isto começou? Começou depois de tirar o curso, ou ainda durante o curso de mestre de cantaria artística, que decidi, juntamente com um colega, em formarmos a Gárgula Gótica. Esse meu colega amigo já não está connosco a trabalhar aqui na Gárgula Gótica, mas está de outra forma, porque trabalha numa empresa com quem nós trabalhamos desde 20 e tal anos. A Gárgula Gótica foi fundada em 1998, não é? 98, sim, foi fundada em 98, portanto vamos fazer agora 28 anos, que é uma vida. É uma vida a É partir quando é em de- dezembro? É em dezembro, sim, é em dezembro, sim, é em dezembro. Vai haver assim alguma festinha especial? Não sei, talvez, só que se vê. Um Convíviozinho. convívio, sim, fazemos sempre um convívio no nosso aniversário, mas agora se fazemos alguma coisa maior, não sei. Mas eu sei que a Alzira tirou o curso, mas antes disso, porque a paixão vem de mais cedo, não é? De onde é que vem esta paixão? Bem, esta paixão vem de criança, porque tive a sorte de o meu pai trabalhar numa pedreira, tinha uma pedreira, era proprietário de uma pedreira e tinha muitos clientes que eram escultores, a quem ele vendia pedra. E eu tive a sorte de andava com ele muitas vezes nas férias da escola, ia com ele e via as peças assim e ficava, um dia eu quero fazer, via esculturas fantásticas em todo o tipo de pedra e eu quero fazer. E pronto, foi a partir daí que eu comecei a pensar mais nisso. Eu sempre andava na escola, mas não tinha assim muito interesse. Só pensava em fazer a escultura, a cantaria. E conheci muitos amigos do meu pai, clientes amigos, que também me incentivavam. Lembro-me do que me deu imensas ferramentas, uma maceta, vários copros para trabalhar, outro que me deu, talvez o principal que mais me incentivou, que era um escultor de Barcelos, que me deu uma peça, que era uma carranca, e disse-me, quando tu fizeres uma coisa assim, igual a isto, já estás no princípio de tudo, já podes pensar em fazer. Quando entrei, depois mais tarde, tive conhecimento de um curso de cantaria artística aqui no Mosteiro da Batalha, conheci o mestre Alfredo, que foi o meu mestre, e a partir do momento que comecei a tirar o curso, e depois nós fazíamos peças obrigatórias, não é, os exercícios obrigatórios, mas depois, quando terminávamos mais cedo, poderíamos fazer uma peça livre. E eu fiz essa réplica da peça que o senhor me tinha dado lá de Barcelos. A carranca. A carranca. Fiz a réplica da carranca. Eu fiquei super contente, claro. E o senhor que lhe tinha feito o desafio lá no início chegou a ver essa peça ou não? Viu? Ainda Viu. E também ficou muito feliz. Pois, claro. Viu sim. Tive pessoas no meu percurso, na minha infância, adolescência, também tive sempre o apoio do meu pai, que me incentivaram a estar nisto, porque era isto que eu queria, que eu quero, continuo a querer, apesar destes anos todos de ser um trabalho muito difícil. É um trabalho duro, não é? Duro, muito pesado. As máquinas são pesadas, são muitas horas, é muito pó, como já tiveste Mas o pó sai. O pó sai, o pó é todo catado, vai ali para dentro, decantado para os tanques, mas
É duro, mas é fantástico, é único. E ainda é uma apaixonada por esta Sou apaixonada, sou. Sim. Ou então não estava aqui. Mas E dá. nós neste momento estamos sentadas numa das suas obras de arte, que eu acho que já vão ver lá em casa também. Onde é que anda o nosso Henrique? Estamos aqui! Nós estamos aqui, Alzira, fala-nos um bocadinho sobre esta peça. Isto aqui é efetivamente uma cadeira. Estávamos sentadas e não estávamos erradas. É uma chaise longue, é feita em mármore pele tigre, porque nós tentamos trabalhar sempre, quando criamos as nossas peças, tentamos trabalhar sempre com os mármores portugueses, ou com as rochas portuguesas, nem sempre é mármore, mas neste caso é um mármore que é o pele tigre, é lentejano, e é uma chaise longa que dá para colocar num jardim, numa entrada de uma casa, onde as pessoas quiserem, e foi feita numa peça única. Foi difícil, mas eu acho que o resultado está à vista. E ela pesa mais ou menos 1 tonelada, não é? É perto, 920 quilos. E por isso também há que pensar no sítio, quem a conseguir adquirir, há que pensar muito bem no sítio onde a vão colocar. Isso é sempre A parte mais difícil. a parte mais difícil é o entrave às vezes, porque o nosso trabalho, além de ser pesado, o material também é muito pesado. E nós conseguimos ver aqui nesta obra de arte e também neste espelho que vocês conseguiram fazer com que a pedra parecesse líquida. Sim, a ideia, o conceito desta coleção, que é melting, era fazer isso mesmo, era a pedra a derreter. E é essa a ideia que nós tentamos transmitir, eu penso que conseguimos. Sim, isto parece que está efetivamente a derreter, mas não mexe nada. Neste aqui, por exemplo, temos aqui este pinguinho. Sim. É um pinguinho que está aqui. É macio, não é? Porque o mármore pode ter 2 tipos de acabamento. Vários Exato, tipos de vários. Vários. O acabamento que nós utilizamos mais, e principalmente nas nossas peças, não é? Que somos nós que decidimos o que queremos, é amaciado. Fica super macio, como já viste. Que é o que a Alzira gosta mais também. Gosto mais. E não fica brilhante. Exato. Eu não gosto de brilhante. E então, Fica muito macio. fica muito macio, é muito bom sentir este toque, é muito É suave. confortável, não é? É A pessoa pensa em pedra, não pensa que seja assim tão macio. É isso E mesmo. depois é surpreendido. Eu quero ir ali a uma estação em que a Alzira me vai explicar, porque também trabalham aqui com moldes, não é? Vocês fazem muita coisa por encomenda. Olha, lá em cima... Conseguimos ver. Aquilo são alguns moldes que são moldes, gesso, não é? São tudo moldes em gesso, ou esferovite, ou então são impressões 3D. São moldes, alguns estão à escala, outros estão muito mais pequeninos, de peças que nós já fizemos. Aquela mão está no tamanho Está real? no tamanho real. Aquela mão pesava 16 toneladas. 16 toneladas, Foi coisa feita em pouca. mármore, foi feita em mármore, foi para os Estados Unidos. O outro que está lá ao lado, aquele anjinho, foi feito num calcário. A outra é uma mesa que foi feita num verde viana, que é uma pedra assim duríssima, que é tipo aquela que está ali daquele lado, aqui atrás, depois podemos ir ver. E aqui, aquele feixe. É esta aqui atrás. Conseguis apanhar, Henrique? Esta que está aqui em cima deste dispositivo. Sim. E isto aqui é pedra portuguesa, não é? É pedra portuguesa, sim. Como eu disse, Tentam sempre ao máximo. tentamos ao máximo. Claro que nós fazemos peças personalizadas. Claro. Para todo o tipo de clientes, desde as câmaras municipais, as juntas de freguesia, o particular, muitos particulares, arquitetos, designers que querem as peças em pedra, fazemos as peças personalizadas. São sempre únicas, não fazemos peças repetidas. O que é Tudo é único, tudo é único, exatamente. o que é maravilhoso. E agora, podemos ver aqui um dos trabalhos que vocês estão agora a realizar. Que dispositivo é este? O que é que estamos a ver aqui? Então, aqui é assim, isto é uma modelação de um senhor, fizemos um medalhão. Esta modelação foi feita noutro sítio, até não foi aqui, e nós, através desta modelação em barro, fizemos o negativo em silicone. Porquê é que fazemos o negativo em silicone? Porque o barro contrai, vai secando, contrai, perde água, perde volume, fica mais pequenino e depois já não fica igual. Então fazemos logo em silicone para enchermos o silicone com gesso, que está aqui, que depois está seco. Está seco Já e assim, não mexe. já não mexe. E é assim que fica. E depois utilizamos
Portanto, modelação em barro, negativo em silicone, positivo em gesso, e depois utilizamos este instrumentozinho que é o pantógrafo, que é um instrumento muito antigo, mas que é fantástico, é muito repetitivo, também um bocadinho chato, mas É outro desafio, daqueles que a Alzira gosta. É daqueles que eu gosto também, sim, mas temos que estar muito concentrados, não podemos errar nada, porque ao fazer, por exemplo, estamos a fazer esta cara deste senhor. Se eu mudar o olhinho assim um bocadinho para baixo, Já vai mudar a já não configuração. sou eu. Exato. Basta meio milímetro. Já é o primo. Já é o primo. Isso não convém. Por exemplo. E depois, com este instrumento, que vamos tirando as medidas todas que queremos e depois movemos o instrumento, o pantógrafo, para a Ou seja, pedra, um a um. um pontinho. Tiram uma medida, passam para aqui. Fazemos isto quando fazemos bustos, mais para bustos ou medalhões, são coisas que têm que ser mesmo fiéis. Milimetricamente fiéis. Milimetricamente, sim, não pode haver aqui erro nenhum, Desvios nenhum. nada, ou Exato. então temos que fazer tudo novamente. Tudo novo. Isso é que não. E nós não podemos ir embora sem mostrar aqui a vossa estação de trabalho neste momento, onde está a ser realizado um trabalho. Um brasão gigante. Brasão gigante. Ele vai ter que tamanho para as pessoas terem uma ideia lá em casa? Tem 4 metros de largo por 3 metros e 80, penso eu, de altura. Faz parte. É feito em 9 peças. Aqui vemos uma das peças, não é? Peças, sim. É feito em 9 peças e estamos aqui a trabalhar nessas peças com os meus colegas. E tem uma equipa, vocês aqui já são todos uma família, não é? Somos uma família. Eu tenho uma equipa fantástica. Fantástico. Tenho. Fantástica. Sim. E ali ao fundo, este também faz parte do brasão, porque ele é enorme e está dividido então por peças, como dizia a Alzira. Aqui vai ser olha, já estava a destruir a casa. Vai ser aqui um lavatório duplo, não é? Com um panejamento. Com um panejamento. O que é um panejamento, para quem não sabe? O panejamento são panos. É como se fosse um pano a cair. É um pano a cair, que é o que o Nuno está ali a fazer. Ele agora está com- Quando cheguei aqui, isto ainda estava tudo lisinho. Isto aqui trabalha-se rápido. Tem que ser rápido. Primeiro é tudo marcado, vemos ali com cores, não é? Este é um trabalho um pouco livre, que o nosso cliente, já trabalhamos muito com ele e ele deixa-nos sempre à vontade. Olha, quero isto assim mais ou menos. Pronto, está bem. Faz o que fica bem. Pronto. E nós fazemos- Inicia-se com aquilo também acaba por ser um molde, não é? Aquele pano que vemos aqui à direita. Sim. Aquele é o modelo que nós fizemos, é um pano em gesso, Certo. para ficar ali mais armado. Exato. E para termos uma ideia como é, mas já mudámos. Já não Já estava- ficou diferente. Já está diferente. Já não vai ficar como aquele pano que vemos ali. Então, fizemos aquela, depois já não gostámos muito e começámos a desenhar de outra forma vamos ver, mas vai ficar bom. Alzira, antes de nos despedirmos, eu queria que me falasse, houve um grande desafio que a Alzira teve nas mãos com a sua equipa, não foi? Que trabalho é que foi esse? Nós fomos contratados para fazer um trabalho em Espinho, que foi uma réplica de uma fachada de 1910, Arte Nova, que estava completamente danificada. Aliás, nós já não vimos a fachada no local, eles deitaram a fachada abaixo porque estava muito perigosa e fizemos a réplica através de fotografia. Fizemos tudo, desde fazer os desenhos, executar as peças todas, que eram 300 peças, muito próximas, e a montagem foi super difícil. Mas isso já é na parte do trabalho, vocês também fazem um trabalho de campo, porque essas anteriormente. fotografias tiveram de ir pedir às pessoas. Tivemos que pedir, os taxistas que estavam em frente arranjar-nos muitas fotografias, andámos a investigar também artigos da zona. Fazemos sempre um trabalho de investigação, tem que ser. Mas é um trabalho que a Alzira gosta muito e convida toda a gente a ver o seu trabalho. Onde é que podem ver? Na gárgulagótica.pt. Gárgula com U. Gárgula com Porque há U. muita gente que escreve com O, não é, Alzira? É verdade, é gárgula com U. Gárgulagótica.pt. Muito obrigada, Alzira. E parabéns aqui pelo trabalho. Obrigada, Daniela. Muito bem, ainda hoje vamos falar de mármore, mas noutros contextos. Obrigada, Daniela, um beijinho à tua convidada, muito simpática, obrigada. E da Batalha, o Intercidade segue viagem até ao Porto para a habitual ligação ao site do Conta Lá, onde está a jornalista Inês Miguel. Boa tarde, Inês. Agora sim, boa tarde, Inês. Olá, boa tarde, Rita. Como estás? Então vamos aos destaques do site. Tudo bem por aqui, por aí também? Também, tudo a andar.
Então, hoje o primeiro destaque de hoje do site do Conta Lá dá-nos a conhecer um casal que regressou às suas origens para criar um negócio familiar. O interior do país parece estar na moda e Liliana Chapeira e Bruno Natário, depois de alguns anos a viver em Lisboa, decidiram regressar ao concelho do Sabugal para darem uma nova vida a um espaço cheio de memórias, reabrindo uma padaria na freguesia da Rovina. Numa aldeia onde tudo parecia caminhar para o silêncio, a padaria voltou a ser o ponto de encontro e de partilha. O casal destaca que o negócio familiar é o projeto das suas vidas. Arregaçaram as mangas e hoje é entre a farinha, a massa e o contacto com os clientes que dizem encontrar aquilo que Lisboa nunca lhes conseguiu dar, que é tempo para viver. Outro dos destaques também é uma notícia do João Nogueira, que nos explica como vão funcionar as viagens de comboio pela Europa, com bilhete único e também para percebermos qual será o impacto da medida em Portugal. A ideia da Comissão Europeia é simplificar a compra de bilhetes de comboio na União Europeia e criar uma experiência mais integrada, semelhante à que já existe no transporte aéreo. A proposta prevê que os passageiros possam pesquisar, comparar e comprar percursos ferroviários operados por diferentes empresas através de uma única plataforma digital. Por último, alguns produtores em Portugal têm arrancado amendoais e optado por outras culturas devido a pragas ou erros na instalação. Revelou hoje uma associação do setor que registrou uma quebra de 1000 hectares no conjunto dos associados. O diretor executivo da Portugal Nuts, Nuno Russo, indicou que esta associação contabilizou no último ano uma redução de 1000 hectares nas plantações de amêndoa. A competitividade e os desafios dos frutos secos vão ser tema em destaque no 5º Congresso Portugal Nuts, que se realiza na terça-feira em Évora, com a presença de associados, produtores, técnicos, investigadores e também outros agentes da fileira. E é tudo pelos destaques e sabem que também está sempre permanente a atualização diariamente. Muito obrigada. Obrigada eu, um beijinho. Boa semana. Um beijinho. Boa semana. Ora bem, a Marta Duran acabou de regressar a casa depois de mais uma das suas grandes aventuras pelo mundo, porque ela acabou de chegar do Paquistão e ainda está assim meia zamboada. Ela vai inaugurar uma exposição sobre outra viagem que fez há 3 anos, sensivelmente, mas que não só rendeu uma exposição lindíssima, como também um filme e, por causa disso, let's look at the trailer. Chegámos ao arquipélago dos Bijagós, uma reserva da biosfera, um paraíso por descobrir, ainda por muitos desconhecido. Vou estar por aqui a desvendar 7 das 88 ilhas do arquipélago, apenas 20 habitadas. Embarquem connosco nesta aventura pela Guiné-Bissau. Coisa linda. Martinha, tu tens... Olá, antes de mais, e obrigada por teres vindo, porque ainda agora chegaste do Paquistão, já lá vamos. Por agora vamos falar da Guiné-Bissau, com quem tu tens uma relação de grande amor, pode-se dizer assim. Aliás, este documentário chama-se... A tua exposição chama-se... Tens que ser tu a dizer. Filho de Chon. Que quer dizer? É filha da terra. Portanto, eu não sou filha da terra no sentido literal, não é? Porque eu não nasci na Guiné-Bissau, mas nos últimos 8 anos a vida levou-me à Guiné-Bissau e, como me chamam, Marta de Guiné. Portanto, eu falo crioulo, isto já é, sim, sim. É uma relação muito, muito próxima. Decidi chamar a exposição Filho de Chon, por mesmo essa proximidade com a Guiné-Bissau. Olha, estas imagens são incríveis, portanto, tu agora vais fazer uma exposição
que no fundo é sobre estas tuas viagens, não é? Exatamente. Não só uma, mas se calhar muitas. É o conjunto de 8 anos entre ida e volta à Guiné-Bissau, e vou passar também este documentário que viram agora, o trailer, que foi uma viagem que fiz ao arquipélago dos Bijagós, uma reserva mundial da biosfera, considerada o ano passado, que são 88 ilhas, 20 habitadas, e é espetacular. E eu fui lá há 3 anos conhecer 10 dessas ilhas. Meu Deus. E quem é que foi a pessoa que te acompanhou e que fez estas belíssimas É imagens? o João Matos, que é sempre o videógrafo que me acompanha, e que já fizemos alguns documentários em conjunto sobre viagens ou outros temas. Então explica-me lá porque é que tens este amor pela Guiné-Bissau. Olha, eu entrei na Guiné com um projeto de voluntariado. Aliás, parte da exposição reverte para esta associação, que é as Didias, que protege as crianças com deficiência. Então optei por a venda das fotografias, 10% reverte para eles. E o que passou de um mês prolongou-se para um ano, que acabei por ficar a trabalhar na Unicef, no Departamento de Comunicação, e após isso fui de bicicleta até à Guiné-Bissau. Portanto, é um grande amor, e hoje em dia lidero viagens de turismo para a Guiné. Portanto, tenho grupos de 10 pessoas que vêm comigo conhecer as tabancas, que são aldeias em crioulo, da Guiné-Bissau. E que tipo de viagem, ou seja, o que é que tu lhes queres mostrar? Isto é uma Tu não viagem... gostas de viagens turísticas, portanto deve ser muito interessante ir à Guiné guiados por ti. Sim, é uma viagem de aventura, onde vamos em transportes públicos, os transportes literalmente a cair de podre. As estradas na Guiné-Bissau não são... muitos buracos, não são muito boas, portanto as pessoas viajam em condições que o país tem, na verdade. Claro, e que são as que existem. As que existem, ficamos a dormir nas aldeias, comemos com as comunidades e tentamos aprender um bocadinho o modo de vida local, porque as pessoas, mas o que é que tu vais fazer para a Guiné? O que é que as pessoas, não há assim, não tens nenhum monumento, não tens nenhum sítio que... São as pessoas? São as pessoas. E as paisagens? E as paisagens, sim, mas essencialmente as pessoas, e é um amor muito grande que eu sinto pela Guiné, e sinto que é recíproco. Daí Marta de Guiné. Mas porquê é que estas pessoas, o que é que tu aprendes com estas pessoas? Porquê é que essas pessoas são É a especiais? É um vida- outro tempo? É a vida simples, e só a sensação, há sempre lugar para mais um. Onde tu andas e estão a comer a bianda, que é o arroz, dizem sempre, vim a comer bianda, vem, senta-te aqui a comer. Há sempre espaço para mais um, abrem-te as portas, e tive sempre esses exemplos, quer na minha viagem de bicicleta até lá, que não houve um único dia que me deixaram acampar na rua, era sempre para dentro das casas, e é um sorriso, por mais que dificuldades pelas quais passam, porque muito. passam o acesso à saúde, à educação. Portanto, é um país que passa por muitas dificuldades, e o povo sofre bastante com isso, mas é sempre um amor que nutrem pelo outro, e gostam muito de receber. Muito bem, e esta exposição vai estrear agora já no próximo dia 30 de maio, Sim, no sábado, começa às 6. no Grêmio, não é? Sesimbrense, Em Sesimbra, na vila de Sesimbra. Portanto, vamos ter a inauguração da exposição, depois vai passar o documentário, e vamos ter um jantar temático, onde vamos comer caldo de mancarra, que é um prato típico da Guiné-Bissau, que é um caldo de amendoim. Mancarra é amendoim. E depois ainda tenho o meu grande amigo Demba Diabaté, que é um músico guineense, que eu conheci lá na Guiné, que vai tocar. Portanto, Tentaste também reunir alguma da comunidade guinense que conheces cá neste sim, encontro? tento sempre apoiar a cultura guineense, porque acho que também não é muito conhecido. Pelo menos Pois ele é. vai tocar o balafon, que é um xilofone, a cora, que é uma guitarra tradicional usada como uma cabaça. Portanto, acho que vai ser muito giro para conhecerem mais sobre a Guiné-Bissau. Muito bem. Entretanto, acabaste de chegar, porque tu não paras, do Paquistão. Do Paquistão, é verdade. País completamente diferente. Sim. E então? Então tive 20 dias, isto foi, no outro dia até brincavam comigo e disse, olha, vou ao Paquistão, não consegui ir a essa reunião, pois Foi já meio venho. inesperada esta Foi meio viagem. inesperada, e temos de responder, bem, parece que disseste que vais à mercearia comprar a fruta e já voltas, mas hoje em dia as viagens são um bocadinho assim, demora às vezes é a preparação do visto. Mas eu era para ir ao Quirguistão, portanto eu fui com este João Matos, que me fez o documentário, e mais um amigo meu que é o João Amorim. E fomos os três. Já viajámos muito, eu e o João, ou eu e o outro João, mas desta vez Foram em trio. fomos em trio. E a ideia foi muito explorar as montanhas do Paquistão e a beleza natural, porque estamos a falar que é um país que tem muitos picos de 8.000 metros. E um deles que nós estivemos foi em Fairy Meadows,
que já vamos falar sobre isso certamente, que é aquela estrada vertiginosa que dizem que é uma das estradas mais Temos aí perigosas do mundo. um filme, já vamos passar umas imagens tuas em vídeo, que eu devo dizer-te quando viesses, eu tenho Das vertigens. Não, um dos meus maiores pesadelos é exatamente isso. São estradas pequenas, onde o carro não passa, eu tipo, só de fazer marcha atrás, eu já estou ai, aos gritos. Portanto, eu estava a ver este filme, eu estava a ver este vídeo e já estava tipo, é isto, não é, Marta? É isto. Então, E tu com a Rita, não te cabeça de fora? aconselho a ir para o Paquistão, porque esta é uma das 100 estradas vertiginosas que existe no Paquistão, porque o Paquistão é só montanhas, então literalmente eles tiveram que escavar as montanhas todas para criar estradas Claro, comunicação. e acessos. E esta estrada vai dar a Fairy Meadows, que é uma planície a 3.000 e tal metros de altitude, em que tem como cenário o Nanga Parbat, que é uma das montanhas mais altas do mundo, 8.200 metros, agora também não sei precisar, e valeu a pena fazer aquela estrada super vertiginosa, mas eu tive receio. Estiveste lá pela minha 20 vida. dias? Não, nesta zona, 20 dias Não, no 20 dias no Paquistão. Paquistão. E o que é que achaste o resto? Em termos de sociedade, do que é que sentiste? Como é que tu... Eu no ano passado tinha estado no Afeganistão. Portanto, há um ano atrás estive no Afeganistão e são países vizinhos, Sim, mas sim. Nada tem a ver. Bem, primeiro o Afeganistão é liderado por um regime de talibãs, aqui neste Terrível. caso não é? E só o simples facto de eu poder andar vestida como Pois, quiser, no claro. sentido de respeitar o islamismo, portanto não posso andar de calções, obviamente, mas t-shirt, portanto top também não posso, mas isso é respeitar a cultura local. As pessoas são fantásticas. Tu davas 2 passos, já te estavam a convidar para ir beber chá, não te deixavam muitas vezes pagar as coisas porque eles querem que... Porque a primeira pergunta que faziam é, então, como é que está a ser o Paquistão? Estão a gostar? Querem muito que o país seja conhecido sabem- e que o turismo é importante. E sabem como é que eles são vistos Claro. aqui pela Europa. Claro. E que não têm, e que de facto não é real, não é? Claro que hão de acontecer algumas situações pontuais, mas principalmente se calhar nas fronteiras, nas zonas fronteiristas, mas eu aconselho toda a gente a viajar ao Paquistão, um país, pá, pelo menos na zona em que eu estive super seguro, nunca me senti em perigo de modo algum, sem ser nestas estradas. Sim. Senti-me super bem recebida e tem paisagens de cortar a respiração mesmo. E a alimentação? Olha, como sou vegetariana, não como carne, para mim é sempre complicado estas situações. Foram 20 dias a lentilhas, o que não é mau, porque eu adoro lentilhas. Portanto, lentilhas, feijão, quando havia, e o naan, o pão. Portanto, pão. E assim, olha, assim te alimentavas. Conheceste um povo especial. Sim, no final da viagem, fizemos uma viagem de 20 horas de carro, portanto, mais ou menos repartida em 2 dias, para chegar ao Chitral, que é uma cidade, é uma região onde habita o povo Kalash. Portanto, tem 3 vales e está repartido o povo Kalash. Que hoje em dia... Estas imagens lindíssimas. E nós fomos lá de propósito nesta altura por ser um festival da primavera. E este festival para eles a primavera para eles é o início da vida. Portanto, é celebrar o início de vida. E foi fascinante conhecer uma cultura completamente diferente, que hoje em dia é considerada património imaterial da Unesco, porque eles não são muçulmanos. Portanto, eles são agora entre 4.000 e 7.000 pessoas que vivem no meio de um povo islâmico, que desde sempre foram renegados, mas têm conseguido subsistir e fisicamente Mas são têm muito religião? diferentes. São animistas, portanto é a natureza. Vivem tudo o que a natureza lhes dá e é as energias da natureza. E eles têm várias diferenças. Uma delas é que celebram como estes festivais, cantam, dançam e bebem vinho. Como tu sabes, não se pode beber vinho no Paquistão, os muçulmanos não bebem vinho. Até tivemos uma experiência muito gira, engraçada, que estávamos no hotel e estava lá uns paquistaneses, muçulmanos, com seguranças, via-se que tinham dinheiro, a beber vinho numa garrafa de Sumol. Portanto, Hipocrisia. escondidos, não podiam. E nós também queremos pedir vinho para experimentar o vinho do Paquistão e serviram-nos num bulo. Portanto, eu dizia que estávamos a beber chá de hibisco, mas era o vinho local. E a verdade é que muitos do povo Kalash já virou muçulmano, devido à pressão, mas de facto este festival deu para ver que a cultura ainda está
bastante viva, e elas vestem-se aqui com estes panos pretos, com muitas cores, uma coroa de conchas, e tivemos lá estes 3 dias a festejar com eles. Vimos um batismo, portanto neste festival eles batizam os recém-nascidos, e pronto, é muito destas experiências que me fazem viajar, não é? Conhecer novas culturas, novas tradições, novas. E agora vais ficar por cá um tempo, Marta? Um mês. Até à próxima viagem. Sim, agora em julho vou para Madagascar, onde eu lidero viagens também, que é um dos meus trabalhos, é levar pessoas a viajar pelo mundo. Madagascar é só incrível. É espetacular. E depois vou às Maurícias também. Eu, por acaso, Madagascar, eu não conheço, mas tive uma amiga que viveu lá durante muitos anos e, portanto, tenho assim relatos incríveis de Madagascar. Está bem, Martinha, olha, obrigada. Obrigada não por me sei se receberem. te dei beijinhos, se te espanque. Porque uma pessoa que viaja tanto, a pessoa fica sempre assim com dúvidas do que fazer. Não, fico sempre muito feliz e sobretudo porque tu partilhas connosco e nós acabamos por viajar um bocadinho contigo. Obrigada, Marta. Obrigada beijinhos eu. E até à próxima. E agora é tempo de descobrir como é que vai estar o tempo, precisamente nos próximos dias, com a ajuda do nosso Francisco Rodrigues, do Best Weather, na próxima paragem. Francisco! A cara do Francisco muito desconfiado. Olá, Francisco, tudo bem? Sim, tudo bem, e contigo? Como é que as coisas estão? Sim. Tal e qual como tu anunciaste, um calor, como se dizia antigamente, de ananases. Sim, neste momento, e as projeções apontam para os próximos 8 dias, 10 dias, com temperaturas acima do normal em Portugal continental. Ui. Portanto, calores, sim, acima dos 30, 35 graus no interior e, aliás, localmente superiores a 35 graus no interior e mesmo aqui nas zonas costeiras, valores na ordem dos 25 a 30 graus, sim. Portanto, 8 a 10 dias de verão, basicamente, pela frente, sem grandes alterações esperadas. Houve umas trovoadas na região norte ontem e antes de ontem. Com este calor, lá está, não descartamos que se forme alguma trovoada isolada nas regiões, especialmente do interior, mas é um regime de verão com temperaturas muito acima do normal para esta altura do ano, que ainda não estamos no verão, mas lá está, é um regime de verão instalado neste momento sobre o território. Nos Açores um bocadinho diferente, nos Açores com alguma chuva, mas pronto, em Portugal continental e Madeira com valores bem acima do normal. Isto é uma massa tropical, Francisco? Sim, é exatamente isso, temos uma massa de ar tropical que vem, lá está, de sul e que está a afetar a Península Ibérica e o norte da África. E também está-se a estender até às regiões da Europa Ocidental. Portanto, hoje, por exemplo, em Londres tivemos 35 graus, sim. É o valor de temperatura mais alta alguma vez registada em Londres em maio. É absurdo. Londres, tenho pessoas que estiveram lá este fim de semana e que não queriam acreditar no calor que estava em Londres, absurdo. Sim. Pronto, muito próximo dos valor absoluto, ou seja, Londres houve que eu me lembro, acho que o máximo absoluto alguma vez registrado é 38 ou 39 em Londres, portanto 35 em maio, mas temos outros casos na região de França, por exemplo, valores acima dos 35 graus, em Espanha perto dos 38, 39, no interior de Portugal continental também tivemos na região do Vale do Tejo, do Vale do Guadiana e do Douro, valores na ordem dos 35 a 38, portanto temperaturas muito acima do normal em toda a Europa Ocidental. E pronto, é o verão que entra assim de repente. É mesmo, depois entra de repente. Exato. E com violência. Olha, Francisco, mas este tipo de situação e de massa tropical é comum nestas alturas do ano ou é uma coisa mais ou menos excepcional? Na região de Portugal, Península Ibérica, Portugal e Espanha, e no sul da Europa, Itália, Grécia, a partir de maio é quando costumamos ter a entrada destas massas de ar tropical mais frequentemente, a partir de maio, ou seja, é normal haver uma outra onda de calor com valores acima dos 30, por aí. O que neste momento se está a passar vamos ter muito tempo seguido de tempo quente, ou seja, vamos ter praticamente agora a segunda quinzena de maio, toda ela com temperaturas que seriam normais, por exemplo, em junho ou julho. Portanto, é um período muito longo de tempo com temperaturas muito acima do normal, ou seja, não é uma entrada gradual de tempo mais quente, e segue-se a uma primeira quinzena de maio que foi fria,
e que foi chuvosa em muitos locais. Portanto, temos um grande contraste térmico, uma grande diferença de temperatura, uma grande alteração no estado do tempo. Mas isso tem alguma leitura científica, Francisco? Mudarmos de 8 a 80? A leitura científica, eu ia caminhar nesse sentido para explicar, tem a ver exatamente com as alterações climáticas. Temos, portanto, a circulação da atmosfera, se calhar, posso dizer aí há 20, 30 anos, 40 anos atrás, tínhamos uma circulação atmosférica que era geralmente mais, portanto, o padrão de circulação era mais, digamos assim, mais previsível. Sim. Sim, e agora com o aquecimento global, com o processo de aquecimento global, as diferenças de temperatura entre as regiões polares e as regiões tropicais está a ser menor. O que é que isso faz? Faz com que, antes tínhamos o ar frio nas regiões polares e o ar mais quente nas regiões tropicais, e a diferença de temperatura era tão grande que tínhamos uma circulação atmosférica mais direta, digamos assim, e que era mais previsível. Com o aquecimento global, temos aquilo que se chama um padrão de bloqueio, ou seja, as massas de ar, como são menos distintas, formam-se bolsas de ar quente e bolsas de ar frio que se vão alternando. E isso gera esses bloqueios, ou seja, são bolsas de ar quente ou bolsas de ar frio que ficam posicionadas durante muito tempo em regiões restritas. Portanto, imaginemos, agora na Europa Ocidental temos 15 dias seguidos com uma massa de ar quente, seguidos a 15 dias em que tivemos uma massa de ar frio. E estas grandes oscilações são mais frequentes agora com o aquecimento global e com as alterações climáticas, e têm efeitos, têm efeitos na agricultura, têm efeitos na saúde pública também, são grandes diferenças de temperatura, este tipo de fenómeno é um fenómeno que tem esta leitura científica, está associada já aos processos de alteração climática. Deve, por isso, preocupar-nos. Francisco, muito obrigada, como sempre, pela tua análise. Quando Obrigado. nós dizemos aqui vai estar bom tempo, estamos sempre a questionar-nos sobre esta expressão, não é? O que é o bom tempo? As pessoas pensam que o bom tempo é sol, mas muitas vezes o bom tempo é chuva. É o tempo que nós precisamos para que o planeta se mantenha equilibrado. E quando estas temperaturas vêm assim com esta violência é sempre muito, muito assustador. Obrigada, Francisco, um beijinho para ti. Até para a semana. Obrigada. Obrigada. Sim. Ora bem, eu disse-vos que íamos voltar a falar de mármore e vamos conversar com uma artista que é excepcional, para quem o mármore é a matéria-prima de eleição. Já está aqui, ao pé de mim, e chama-se Susana Piteira. Vamos conhecê-la na próxima paragem. Olá, Susana. Muito prazer. Boa tarde. O prazer é todo meu. Não, é nossa. Hoje estamos aqui com o mármore em grande destaque. Nós trazemos sempre muitos artistas aqui ao nosso programa. A Susana é uma destacada escultora, mas para além disso tudo também é investigadora, professora de português, doutorada em Belas Artes pela Universidade de Barcelona. Faz muitas coisas. Professora de português não sou. Não? Já foi? Nunca. Então, olha, tinha aqui estava a achar o máximo, tinha aqui indicação. Investigadora e professora portuguesa. Eu estou sem óculos. Não faz mal. É professora de Belas Artes, provavelmente. Sim, há muitos anos. Com certeza, havia de ser professora. Mas tinha graça ser professora de português, mas não. É professora de Belas Por Artes. escrever com correção. Já não é uma coisa nada má. E tenho muito respeito pela palavra e pela escrita. Com certeza. É uma linguagem que é ótima para cruzar com as outras. Certo. E tem aqui uma abordagem à pedra, ao mármore, bastante diferente. E eu, como não percebo muito de mármore, mas fiquei fascinada com esta frase que li. Em vez do tradicional acabamento polido e espelhado, a Susana procura a extrema finura, achei isto tão bonito, levando o mármore à translucidez, dando-lhe uma espessura que se assemelha a uma folha de papel ou a pele. Isto para mim é fascinante. Explique-me lá como é que isto se processa, que eu não... Como é que isto se processa? Processa-se conhecendo bem um material. Eu trabalho sobretudo com mármore português só. Só português. Por opção, a não ser que tenha alguma encomenda muito específica.
e além disso trabalho só com mármore de uma única pedreira, que é a Pedreira da Alagoa, ao pé de Bencatel, Vila Viçosa, ao pé de Bencatel. Porquê? Porque de alguma maneira eu trabalhava noutras rochas no início da minha carreira, ainda nos primeiros anos, 90 e pouco, e depois fui dar aulas para o Alentejo, dei aulas aos arquitetos paisagistas e comecei a ver o mármore e as pedreiras. As pedreiras em si também me fascinam, não é? Todo aquele território. E questionou muito. E é um questionamento também vem dessa experiência letiva com a arquitetura paisagista. Certo. E uma mulher no meio de uma pedreira é uma imagem extremamente forte, eu acho, porque... É uma experiência que tem sido para mim muito gratificante sempre. Sempre. Uma pedreira dir-se-á que é um sítio de homens. Sim. Não é? Mas não é. Eu já tive aqui vários artistas enfim, sim, porque maioritariamente temos homens a trabalhar nas pedreiras, não é? E mesmo dos escultores, hoje de facto há uma série de escultores, apesar do mármore e da pedra não estar tão na moda e até ter algum preconceito às vezes relativamente à escultura e à arte que está muito vocacionada ou que vive muito da oficina e que vive muito de matérias concretas e de tecnologias concretas. Há algumas mulheres hoje a trabalhar, como já houve anteriormente, talvez não tantas, mas de facto o meio era um meio masculino. Mas devo confessar que ao longo de todos estes anos, de facto, as coisas correram menos bem com os meus colegas escultores, curiosamente. Não foi com os operários das pedreiras? Eu não sei o que é que eles diziam, mas eu trabalhei, como era muito hábito há 30 e tal anos, trabalhei 2 anos numa fábrica no Cartaz, deram-me lá um ateliê, e os empregados vinham ter comigo, ensinaram-me imenso, aprendi imenso com todos eles e nunca tive Foi muito engraçado porque quando vim embora, um deles disse pois quando veio para cá, nós duvidámos, tinha estado cá um homem, não foi capaz de fazer nada, agora a mulher é que vai fazer. Que espetáculo! E eu achei isto lindo. É delicioso. Mas afinal, você é uma atrevida, portanto, veio um semi-reboque, cheio de blocos, não sei, essas coisas. Mas de facto, nunca tive uma preocupação, porque também nunca me senti... Ainda bem. Fui sempre muito bem tratada. Nunca se sentiu discriminada, nem... Nada, pelo contrário. Mas e onde é que vem esse fascínio? Eu percebo, por exemplo, as pedreiras a mim, mas por desconhecimento, tem um bocadinho de medo. Acho, não sei, se calhar é porque também é a natureza em bruta ali, é terra, é as entranhas, eu não sei explicar o que é que aquilo me provoca, mas gostava de perceber porque é que tem esse fascínio, para além do mármore, pela nascente. É um fascínio que tem... Enfim, que eu reconheça, tem 2 origens. Uma é porque eu gostei sempre da natureza, fiz montanha, escalei e gostava particularmente de escalar em rocha, não tanto em gelo, nem... Faz sentido. Portanto, era um prazer que deixei de fazer porque não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A outra tem que ver com as questões da própria escultura e com as questões que me foram aparecendo, não é? Que fui confrontada, porque tiro ao mármore é uma atividade extrativa, vista, e sim, em algumas dimensões pode criar problemas ambientais, etc. Mas, de facto, tem uma relação com aquilo que foi a própria escultura do século XX, ou um paradigma que se criou em meados do século XX, e uma senhora muito particular que fez uma teoria, que era a Rosalind Krauss, que dizia que a escultura, por volta do final dos anos 70, princípio de 80, passava a ser a sua negação. Portanto, a escultura enquanto objeto modelado, volume, tinha desaparecido e passávamos a ter uma marcação de espaço, uma espécie de construção de arquitetura, mas que já nada tinha a ver com o volume. E, de facto, a certa altura, quando eu comecei a olhar bem para as pedreiras, e esta pedreira, concretamente a Lagoa, já a conheci com muitas formas, até já a conheci com galerias subterrâneas, que agora já não tem, não é? Tenho fotografias ao longo dos anos de diferentes... Acompanhamento da sua pedreira. Da minha pedreira. É muito interessante porque é o retirar da coisa, não é? É o tirar matéria, o tirar. É um trabalho subtrativo, tal e qual como é um trabalho subtrativo aquilo que eu faço sobre a própria matéria. Não é? Porque é um trabalho subtrativo, não é o aditivo. Por exemplo, quando modelamos em barro... Imagino que muito subtrativo, porque ainda por cima consegue chegar aqui a estas finuras, não é? Estas espessuras, não sei se estou a usar a linguagem técnica, e que são absolutamente maravilhosas, porque quando se olha não se... Duvidamos se é mármore, é muito bonito isso, deve ser muito trabalhoso. Eu tenho que confessar que foi o mármore que também, eu já fazia coisas um bocadinho diferentes daquilo que era a norma
A norma do mármore? Do mármore, da abordagem que muitas pessoas tinham, muitos escultores tinham com mármore. Ou com a pedra em particular. Pronto. Neste caso particular do mármore, eu andava à procura de pedra em 95, portanto eu já trabalho com esta pedra há 31 anos. E fui ter esta pedreira e a outras, mas pronto, gostei da pedra, comprei uns pedaços e foi ela que de alguma maneira também potenciou uma vontade que eu já tinha, que era de mostrar que a pedra é uma coisa extremamente delicada, ao contrário do que pensamos, não é? Isso é tão bonito. E apesar disso, eu nunca tinha trabalhado mesmo em espaço de pedreira. Todo este último trabalho, esta expressão, os trabalhos foram todos feitos ao lado do talha-blocos, com um toldo, um chapéu de sol ou dois. Na pedreira? Na pedreira. Portanto, não dentro da pedreira, Com certeza. mas ao lado, no Ao lado. sítio onde os blocos vêm lá de baixo e depois são cortados, aparelhados para ficarem... Porque, por norma, trabalha-se num ateliê, é isso? Sim. E porquê é que fez essa opção? Teve essa... Porque este trabalho é o início de um trabalho que eu queria fazer há algum tempo, que é uma espécie também de abordagem, de mostrar todas estas dimensões da escultura e do território. E do território. E É perceber essa como é que- a base da exposição. A base da exposição e também um processo, porque as pessoas olham para as esculturas, não percebem muito bem, é fina, é curioso, mas não percebem todo o processo, Certo. nem percebem todas as pessoas. Para eu chegar aqui até este catálogo, há uma equipa imensa que não se vê, não é? Embora o trabalho da escultura seja entendido como um trabalho autoral, neste caso, não é propriamente um trabalho participativo, como hoje há. Sim, Enfim, há mas muitas ações quis mostrar artísticas, do produtor mas ao consumidor, até chegar no fundo. ao fim, percebe? A cadeia toda. Toda a de cadeia. trabalho. E isso, enfim, há de ter continuação. Isto é o início, por isso o terroir tem essa... Que é o nome da exposição, que está no Museu Leopoldo de Almeida até... Já acabou, já acabou. Acabou Mas há de 26 estar de noutros abril. sítios. Vai estar Vai noutros estar noutros sítios. sítios. Nunca igual, porque cada um dos sítios onde estará é um projeto para 4 anos. Portanto, os sítios, conforme os sítios vão pedindo, hão de existir trabalhos novos, novos vídeos. Esta exposição tinha também um vídeo, que eu creio que é aquele que está ali a passar, que foi feito pelo Francisco Reis e por mim, que também é um vídeo muito cru, mas que eu considerei mais uma peça da exposição, já para fazer essa aproximação ao espaço. E esperamos poder apresentar este catálogo em breve na própria pedreira. Ele foi apresentado no Museu Leopoldo de Almeida na segunda-feira, no Dia Internacional dos Museus, porque me interessa muito fazer este trabalho também com aquela comunidade. Com certeza. E devo dizer que fui muito feliz com este trabalho. Duríssimo, porque trabalhei desde os 3 graus até aos 46, muitos dias seguidos, só com o tal toldozinho da praia. Não fez um documentário? Devia ter feito um Tenho aquela coisa é pequenina, eu tenho imensas montagens, portanto, as próximas exposições vão deixar perceber outras coisas. Que interessante, é mesmo uma coisa para se ir acompanhando. Pronto, e também ao mesmo tempo vou falando do mármore e do mármore na história. A próxima exposição é no Laboratório de Química da Faculdade de Ciências, da Politécnica, e vai ter, são trabalhos pequenos, não têm nada a ver com isto, pela própria característica do espaço, e vai abordar a relação da pedra com a pintura, porque nós julgamos ainda hoje que a maior parte da escultura clássica e da arquitetura eram brancas, mas nunca foram brancas, eram totalmente pintadas e, portanto, cada uma das exposições vai ter uma especificidade. Este catálogo tem um texto do professor Galopim de Carvalho, que foi muito generoso a explicar, enfim, a formação do mármore do anticlinal de Estremoz, não é? Porque, enfim, os processos serão semelhantes, certo, mas têm especificidades. O nosso mármore é, de facto, aquele maciço é uma coisa incrível. Temos mármore que é muito bom, quer em termos estéticos, quer em termos físicos, das características da própria pedra, e ele foi muito generoso, fez um texto, e, portanto, cada uma dos desenvolvimentos, cada uma das expressões há de ser mais orientada para uma especificidade do território, da própria escultura e da sua história, e como é que nós hoje podemos continuar a potenciar isso em termos de um dizer contemporâneo, não é? Pronto. Estou fascinada com a questão com a fragilidade da pedra, com tudo isto, com a exposição, com tudo. Às vezes é super transparente, porque o mármore tem essa característica que as outras rochas que eu tinha trabalhado antes não tinham, que eram rochas calcárias. Porque é que ainda se lembra, há um momento em que se apaixona pelo mármore, percebe o que eu digo?
Qual foi? Foi no momento em que fui buscar pedras a esta pedreira. Foi? E que esta coisa de trabalhar diretamente, eu tenho um projeto, mas deixo sempre que o material vá respirando e também vá dizendo coisas. É um material natural, eu não tenho um domínio sobre as suas características, às vezes não é homogéneo, não é? E há situações que me vão despertando também ações. Quer dizer, como os escritores falam eventualmente com as suas personagens e com os livros, também fala com o mármore? Bastante, bastante. E foi ele que me deu, quer dizer, quando eu comecei a sentir toda esta dimensão translúcida que ele me permitia, foi uma revelação e nunca mais deixei de trabalhar com o mármore e com este em especial. Coisa espetacular. Olha, estou doida para ir ao Politécnico ver a exposição. Muito obrigada pela sua presença, Muito obrigada, pela sua presença aqui no nosso programa e por esta explicação tão bonita e tão... eu aprendo imenso neste programa, mas hoje foi particularmente interessante porque realmente vou passar a olhar para o mármore e para a pedra de outra maneira, menos preconceituosa. De uma maneira mais bonita e mais poética. Um dos meus objetivos. É um dos seus objetivos? Outro é, de facto, mostrar como é que uma escultura contemporânea pode necessitar, ainda assim, de uma oficina primorosa. É claro que eu trabalho com máquinas, mas há muito... As máquinas fazem coisas que a mão fazia há séculos, não é? Atrás. Portanto, apesar das máquinas, o toque, a humanidade do artista tem de estar sempre lá. Sempre. É isso que fará a diferença, não é? Sim, sim. Ficamos contentes em saber isso. Obrigada, muito obrigada mesmo. É assim que eu sinto e que eu vejo. E acho que fez com que sentíssemos o mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, muitos parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho. É tempo agora de fazermos uma curta pausa. A seguir vamos falar do mel, vamos falar do Festival A Porta, em Leiria, vamos falar da Pig Parade, em Estremoz, e do novo livro da Madalena Sá Fernandes, O Sótão. Fique por aí. Voltamos já a seguir. Até já. E depois de uma curta paragem, a nossa viagem no Intercidades vai prosseguir. E agora até Évora. Nós vamos literalmente do mármore ao mel. É lá que está o Henrique Rebelo, do Mel do Poço Abaixo. Ele que nos vai explicar, de forma breve, como se extrai o mel em casa e não só. Vejam. Equipamento de extração de mel e tiver poucas colmeias, trago-vos aqui uma opção para tirarem o mel. E basicamente é destruírem os favos todos, portanto espremem-nos todos e com a ajuda de um passador, depois é só esperar que o mel vá decantando. Ao fim de uns dias a cera está toda à superfície e tem o mel limpo cá todo por baixo. Convém tapar que é para o mel não se estragar. Olá, Henrique! Olá, está tudo bem? Oh, Henrique, tu tenho que dizer uma coisa. Tu sabes que tu és o apicultor que mais sucesso faz neste programa? Boa. O entusiasmo. Boa. Olha, antes de mais, como é que está aí as tuas abelhas? Como é que isso vai? Que agora está muito calor, elas sofrem com o calor? Sofrem. Agora, a partir de agora, daqui para a frente, sofrem muito. Convém ter colmeias fortes e dar-lhes muita água, que é para elas poderem arrefecer as colmeias. Como é que fazes? Como é que fazes para hidratar uma colmeia? Como é que isso se processa? É pôr um balde de água lá ao pé com bastante palha, que é para elas não se afogarem, ou até um bedouro normal com pedrinhas, um prato com pedrinhas, mas pronto, quando são muitas colmeias, elas bebem mesmo muita água. Por exemplo, se calhar um balde de 50 ou 60 litros para 30 ou 40 colmeias desaparece num dia. Ai, a sério? Isso é impressionante. Quer dizer que, de facto, quando nós vemos as abelhinhas assim, às vezes, aproximarem-se das piscinas, elas vão com muito cuidado porque elas precisam da água, mas também morrem na água, não é, Henrique? Exatamente. As abelhas, ao contrário das vespas, as vespas ainda as conseguimos ver a pousar em cima da água, mas as abelhas não. As abelhas acabam por se dar. Olha, Henrique, tenho aqui algumas perguntas para ti, para esclarecermos aqui os nossos espectadores sobre este assunto tão importante, sobre o mel. Como é que nós devemos conservar o mel, Henrique? O mel convém ser conservado sempre tapado, porque o mel é higroscópico, ou seja, vai absorver a umidade do ar. Nesta altura do verão não faz grande diferença, mas no inverno o que acontece é que o mel vai absorver a umidade do ar, vai ficar mais líquido e pode fermentar. Portanto, convém estar sempre tapado e de preferência num local fresco, não precisa de ser no frigorífico
mas também não convém ser numa janela em que apanhe muito sol, nem em cima, por exemplo, de um fogão ou de um micro-ondas, porque o calor também faz com que o mel se formem algumas substâncias no mel que podem ser mais perigosas. Olha, e o mel tem prazo de validade ou não? Essa é outra pergunta que nos fazem. O mel em si, pronto, como é uma substância açucarada, ela não se vai estragar. Há sim um problema no mel que é o HMF, que é o hidroximetilfurfural, que é um composto que forma ao longo dos anos pela decomposição dos açúcares. E este composto forma-se mais rapidamente se o mel estiver sujeito a temperaturas mais altas. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que não convém estar sujeito ao sol e a calor, a fontes de calor, porque faz com que este composto se forme e pode se tornar tóxico. Mas é preciso alguns anos com o mel sujeito a temperaturas mais altas. Portanto, Então, e como é que nós podemos saber, Henrique, como é que nós podemos saber se o mel está bom ou se está mau? Como é que nós sabemos, como é que vemos isso? Se está estragado ou não, como é que... Imagina, pronto, sem prazo de validade é mais fácil, mas se comprarmos a um produtor que não tem um rótulo, eventualmente, ou que nós não sabemos, como é que nós podemos saber se o mel está bom? É assim, este HMF só através de análises, não é? Pronto. Isso não dá muito jeito. Relativamente à parte do fermentar, se o mel não tiver nenhum odor muito forte, desagradável, e também nenhum sabor desagradável, às vezes pode ser pelo tipo de floração em que tem origem, mas geralmente não. Portanto, geralmente dura muito tempo, não é? Exatamente. É isso. Olha, e a cristalização que às vezes nós observamos no mel, é normal, não é? É normal, até é bom que os meis cristalizem, porque nada mais é que um processo natural em que os açúcares do mel formam cristalzinhos de açúcar. Pronto. E isto depende de mel para mel, há meis que cristalizam mais rápido, outros mais devagar, e sempre a temperaturas mais baixas. Eles cristalizam quando estão sujeitos a temperaturas mais baixas. Agora no verão os meis não cristalizam. A primeira vez que ouço essa palavra estou fascinada. Aliás, que nunca tinha dito. Os meis. Obrigada, Henrique. Os meis. É por isso que eu gosto tanto de ter neste programa. E para além disso, é bom que eles cristalizem, porque tudo o que for aquelas misturadas de xaropes e etc., uma parte delas não cristaliza ou tem muito mais dificuldade a cristalizar. Portanto, se cristaliza à partida, é porque é bom. Olha, sem ser o teu mel, que é absolutamente extraordinário, incrível e maravilhoso, que já se sabe, não é? Como é que nós podemos escolher um bom mel, Henrique? O bom mel, o ideal é sempre escolherem de apicultores das zonas, das regiões. Ok. E para além de poderem ter mais acesso a meios diferentes, que é sempre engraçado e giro, não é? Se forem ao Algarve, se calhar têm facilmente acesso ao de laranjeira, têm outras zonas que se calhar têm facilmente acesso ao de medronho, no Algarve também, o de alfarrobeira, mas se calhar nós aqui temos mais acesso ao de rosmaninho, lá para cima o Dures e Castanheiro, e portanto se formos comprando nas regiões, ajuda a região, tem sempre mais credibilidade, não é? Okay. Ou pelo menos é sempre mais... É daquela pessoa só e a pessoa vive disso, pronto. E pronto, e conseguimos ir apanhando estes diferentes sabores que muitas das vezes não aparecem nos supermercados. Agora tenta-te esquecer da região onde estás e diz-me qual é o teu mel preferido. O meu mel preferido? Sim, eu tenho... É mais... Eu até à data, e eu não... Até à data, porque ainda não experimentaste os meios todos do mundo. Exatamente, até à data. Até à data tenho um mel que, enfim, que não é aquele que eu aprecio mais, que é o Dures, que é um mel menos doce, e geralmente quem gosta está mais habituado a esse mel. Agora todos os outros, mais doce ou menos doce, o máximo que pode acontecer é enjoar-me mais rápido ou menos. Aliás, é uma boa pergunta. Eu senti ficar com a garganta arranhada, porque, por exemplo, o mel de folhagem é tão doce, que quando damos umas 2 ou 3 colheradas já ficamos com a garganta arranhada. Com a garganta arranhada. Porque podia ser como em casa de ferreiro, espeto de pau, em casa de apicultor já não consigo comer mais mel que estou enjoado, mas não.
aqui vamos comendo sempre. Vais, Sim. vais sempre comendo. Olha, e porquê é que eles têm diferentes cores? Há um mais escuro, há uns que são muito clarinhos, há outros que são assim muito... parecem quase ouro. De onde é que vêm estas cores? As cores vêm dos pólenes que eles têm lá, da cor dos próprios néctares, portanto, consoante as plantas também têm cores diferentes e, eventualmente, de algumas substâncias que as abelhas possam adicionar. Há uma história engraçada que há uns anos em França, salvo erro, houve uns apicultores que começaram a ver meios de cores invulgares, amarelos, azuis, verdes, e depois foram a ver, salvo erro, tinha sido uma fábrica de M&M's que tinha libertado uns resíduos. E então aqui vieram os corantes nos xaropes, portanto, pronto, apareceram mais dessas cores todas. Isso é espetacular, isso é incrível. Olha, Henrique, em que fase estão as tuas abelhinhas a esta hora do dia? Explica-me, o que é que elas andam a fazer? Eu adoro pensar que eu estou aqui no estúdio e que elas têm toda uma vida que é tão importante para o nosso planeta. O que é que elas andam a fazer? Conta-me, Henrique. Elas hoje, tendo em conta que está vento, até devem estar a trabalhar, conseguir ainda tirar algum néctar que haja nas plantas. Nos dias que tiverem mais calor, a esta hora, possivelmente ainda estão a arrefecer a colmeia. Portanto, basicamente é a ventilar a colmeia. Como é que elas fazem isso? Com as asas? Sim, ficam todas à portinha da colmeia. Pronto, uma parte delas à porta da colmeia, outras lá dentro, todas a bater as asas e faz com que o ar circule. São tão espetaculares, são tão inteligentes, não é? A sério. Exato, e para além disso trazem água também, que é para ajudar nesse arrefecimento. Pronto, olha, não sei, eu acho isto fascinante, Henrique, obrigada por teres entrado mais uma vez no nosso Intercidades, que corra tudo bem, que essas abelhinhas se mantenham muito fresquinhas e refrigeradas nestes dias tão quentes. Um beijinho para ti e para as tuas abelhas, somos super fãs. Obrigado, beijinhos e abraços a todos. E já sabem, se quiserem conhecer mais do trabalho do Henrique, ele tem uma página de Instagram espetacular, Mel do Poço Abaixo, está a passar ali a morada da página de Instagram do Henrique Rebelo, que é um apicultor espetacular. Bom, e agora das abelhinhas, vamos à arte. Nos próximos dias 30 e 31 de maio, mais de 40 artistas vão participar na segunda edição da Pig Parade, em Estremoz. Para nos explicar melhor o que está previsto, convidei o Adilson Auxiliador, ele que já é um convidado habitual deste Intercidades, que é curador e produtor cultural. Como é que é, pessoal? Está-se bem ou não? Battle Club in the Area, primeira edição, abençoado da chuva como os casamentos. Vamos embora! Para dentro do chapéu, vamos a tirar várias palavras que estão lá dentro escritas, ok? E cada elemento de uma cru vai tirar um papel. 4 papéis vão definir um tema sobre o qual vocês vão pintar. Está tudo bem? Está tudo por aqui. Então vai tudo passar-se em Estremoz? Em Estremoz, já no próximo fim de semana. O que é isto da Pig Parade? Olha, entretanto, deixa-me dizer-te que já temos connosco por WhatsApp o Ricardo Diogo. Exatamente. Que é o Feite. O Feite. Vamos já pô-lo aqui em conversa connosco, que é para ficarmos todos aqui já. Porque ele vai participar, não é? Sim. Vai participar numa lógica de família. Explica-me tudo. Exatamente. Ok, então. Explica-me tudo. Já estás aí, Ricardo? Olá, boa tarde, tudo bem? É que eu não te estou a ver. Deixa eu ver se te vejo. Ricardo. Agora já te vejo, Ricardo. Boa. Ok. Pronto, assim conversamos os três, Ricardo. Conversamos os três. Muito bem. Conta lá primeiro, Adilson, o que é que se vai passar, o que é que o Ricardo vai fazer? Ouvi dizer que depois também vêm os filhos do Ricardo, isto é toda uma família. Exatamente. Vamos lá, Family Game. Aliás, a nossa família são os melhores aliados de sempre. Sempre. E neste caso o que nós vamos fazer, o Pig Parade, que reúne também, através da Sovereign Art Foundation, reúne doações para ajudar crianças necessitadas através da arte e convidaram a Battle Club para fazer, digamos, um evento dentro deste próprio evento. Dentro do Pig Parade. Exatamente. Pig Parade, à semelhança do que é o Cow Parade, em vez de pintarem vaquinhas, pintam porcos. Pintam os porquinhos, oink oink, e convidaram a Battle Club para levar lá estas batalhas de artistas, de crews de graffiti. Mas os artistas também vão pintar os porcos? Negativo. Os artistas vão pintar numas telas de 2x2,
sobre um tema que vai ser lançado na altura, portanto é imparcial. Eles não sabem? Não sabem. Ou seja, e algumas destas duplas foram desafiadas a trabalhar com artistas que não conheciam até então. 2 temas muito interessantes para este manancial de artistas, que vai ser, temos o primeiro writer português de sempre, que é o Exas, é o Alain, grande abraço já agora, que toda a gente conhece como o Exas. Vais ter que... Eu não percebi nada do que tu disseste. Temos o primeiro quê? Writer. Não se diz grafiter, diz-se writer. Ai, desculpe lá. Pronto. Mas, sim, são grafitas, são writers. Ok. E portanto temos o primeiro, que é quase como uma lenda viva que ninguém sabe onde é que ele anda, que é o Alain, o Exas, que está... na sua vida mais agricultora, o Ricardo falar em apicultura. Oh, Ricardo, tu intervens sempre, tu ajuda-me sempre, por amor de Deus, te salva. Eu às vezes estou aqui a falar com ele e não... verdade. Pronto, ele está a dizer tudo certo. O Alain é o pai. É o pai? É o pai do grafite. É o pai. É o pai, mas e o pai está desaparecido? Foi comprar cigarros e nunca mais apareceu? Explica-me lá, Ricardo. Deixou de fumar. O Alain escolheu uma vida mais tranquila. Foi assim para um caminho mais desurbano da vida dele e procurar outras coisas, mas continua aqui ligado à... Porque quando desaparecem tornam-se mitos, não é, Ricardo? Ele já era um mito antes de desaparecer. Boa. E depois criamos aqui um paralelismo, uma dicotomia, um paradigma, o que lhe queiram chamar, que é o primeiro writer português e depois o Feito, que traz os seus cachopos de 12 e 13, salvo erro. O Salvador e o Mateus! Exatamente. É mesmo. Eu gostava que eles estivessem aqui... mas não foi possível, mas vou levar os meus filhotes que já pintam comigo, que já fazem parte daqui da minha rotina. Que espetáculo! Mas quer dizer, quando há Adilson... Oh, Ricardo, começaram a pintar contigo pequenitos, não é? Também a acompanhar o pai nas suas aventuras. Eles ainda são muito pequeninos, porque eles têm 12 e 13 anos. Sim, de 12 e 13 anos, mas já gostam muito de desenhar, sempre desenharam, sempre gostaram muito de desenhar, vêm desenhar ao pé de mim e depois começaram a querer também experimentar as latas e pintar paredes e de vez em quando já nos divertimos aqui a fazer umas jams familiares. Tão giro. Olha, tu tiveste aqui uma opção de vida, tu vivias em Lisboa e mudaste para Ferreira do Zezer, não foi? Certo. Eu tive 30 anos em Lisboa, eu fui para Lisboa estudar arte com 15 anos, quando comecei também a pintar, a fazer grafite. Olha, estamos a ver os teus filhos agora, tão giros, estamos a vê-los. Continua. E portanto, tive 30 anos em Lisboa, estudei, fiz o meu curso, trabalhei, sou diretor de design da McCann, já estou na McCann há 16 anos. E continuo por teletrabalho, assim, num sistema híbrido, mas entretanto na pandemia decidimos que não fazia sentido continuar em Lisboa ali a perder muito tempo em trânsito e em stress e decidimos vir aqui para o campo e estamos ótimos todos. Que maravilha! Estamos aqui continuando ligados aqui à cultura urbana, mas... Não, e trazer a cultura urbana, onde ela também é necessária, não é? Porque é preciso descentralizar e ocupar... os espaços que nós, no nosso olhar de Lisboa, que é muito presunçoso, achamos que que é o resto do país, mas não é nada o resto do país, é o país, não é? É o país. Exatamente, é muito importante essa parte e eu tento sempre que possível semear aqui a cultura e estes movimentos mais urbanos para aqui, para o interior. Mas também que privilégio conseguires manter o teu posto de trabalho na McCann e conseguires, isso é espetacular. Sem dúvida, é um privilégio. Porque há muitas empresas que não permitem isto, a sério, e eu acho que é espetacular, nós podermos trabalhar como criativos de qualquer sítio do país ou do mundo é uma coisa incrível. Bom, e agora vais participar nesta aventura Extremoso também. Que é o convite do Adilson e quando ele me disse, tens que escolher uma dupla para... e eu provoquei-o, fiz aqui uma dupla de 3, uma mistura, 2 valem por 1, mais ou menos. E eles devem estar a adorar esta ideia, não? Eles adoraram, amaram, estão loucos, estão super entusiasmados e acho que vai ser muito giro mesmo. Adilson, portanto, eles só vão saber, eles e os competidores só vão saber o tema na altura? Na altura, Ou seja, escrevemos 20 papéis à mão, decidimos entre todos e vai para dentro de um cap. E depois cada equipa... 20 papéis com quê?
sol, amor, saudade, fado, abelhas, mel, Rita, intercidades, conta lá, mármore, you name it. Ou seja, é na altura, não é? Na altura é que se decide, depois são duplas, portanto vamos fazer duplas desta vez, e cada um tira um papel, essas 4 palavras no final formam o briefing, por falar em McCann, formam o briefing sobre o qual os artistas vão dar o seu melhor. Mas eles têm que fazer só sobre uma palavra ou sobre as 4? As 4. Ou seja, na mesma composição? Na mesma composição, ou seja, são as tais telas 2x2 e depois, imagina, temos um júri que vai decidir, nas eliminatórias vão decidir quais é que são as equipas que passam, portanto, no dia 30. E depois, no dia 31, vão ser, portanto, as semifinais e a final, vai ser com o medidor de decibéis, que vão fazendo barulho! Portanto, a população está convocada para ir lá gritar pelos seus artistas preferidos. E, portanto, não há aqui o peso do júri, não há a ajuda do público, não. O público, aliás, existe a decisão do público in loco, na altura. E isso também contabiliza palmas, gritaria, tudo? Todo o barulho. Que... Esta foi um bocado chique, todo o barulho, mas portanto, assobios, you name it. Portanto, é um bocadinho esta brincadeira que nós gostamos de fazer. Há DJs, vai haver flash tattoos, quem tiver vontade vai lá dar uma tatuagem, vamos ter danças assim mais, digamos, espirituais. E mais uma vez a arte urbana também, as suas iniciativas, claro, como sempre, também a descentralizarem, não é? Sim, descentralizar a cultura. Oh, Rita, se eu diria que algo que nós estamos a conseguir fazer efetivamente é mobilizar este espírito de união que estava um pouco disperso. Eu não acho que é só na cultura urbana, acho que está tudo um pouco muito disperso. Até às vezes os próprios casais vão para o restaurante e estão cada um à frente do outro com o telemóvel na mão. Verdade. Isto passa-se, é transversal, penso eu. E uma das coisas que a Battle Club quer fazer é reunir novamente este espírito de comunidade, este espírito de movimento, e vamos todos caminhar numa única direção. E no fundo é desafiar. Havia malta que está habituada a pintar sozinho. Nós dissemos, arranja um parceiro e já está a ver. E no caso do Ricardo é um ótimo exemplo, porque o facto dele pintar com os filhos e desenhar com os filhos também é um ótimo exemplo, porque, ou seja, claro, ele é artista, mas mesmo que nós não sejamos artistas, podemos sempre fazer uma atividade com os nossos filhos em vez de estarem agarrados ao telefone ou aos computadores, não é? É tão bom. Não é isso, eu fomento imenso essa parte, e é uma das que eles não só pintam, como também andam de skate. Pois. Ou seja, eles gostam de cultura urbana e de cultura de rua, e eu fomento isso, porque a cultura de rua acho que é isso mesmo, ajuda a viver a rua e a afastar daquilo que são agora os novos vícios dos ecrãs e dessas prisões Ricardo, todas eu acho que a cultura de rua, que na nossa geração, eu acho que nós, não sei que idade é que tu tens. Que idade é que tens, Ricardo? 46. Pronto, eu sou um bocadinho mais velha, o Adilson tu és da minha idade. 76. Pronto, nós somos 76, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a cultura de rua é tão importante, eu acho que aprendi parte dos meus skills sociais, até a perceber as coisas, até a perceber, olha, coisas como quem é que tinha mais, quem é que tinha menos, como é que as várias tribos falavam, a tentar arranjar maneira de conversar com toda a gente, de me integrar com pessoas. Isso aprende-se a brincar na rua. A relacionar-nos com os outros, depois. A descobrir a rua. A partilhar experiências. Sem dúvida. Muito bem. Olha, Adilson, isto vai ser um sucesso. Explica-me lá como é que isto é em que sítio de Estremoz? Portanto, é mesmo na Howard Foley's, na Adega, que tem um restaurante também ali ao lado, é mesmo à entrada. Vais escolher adegas para fazer estas coisas. O vinho chama por mim, os porquinhos também, e o aerossol também, e vocês também. Portanto, eu acho que entramos de alma cheia, saímos de alma, corpo, barriga, fígado, tudo cheio, tudo com uma grande felicidade na segunda-feira. E depois estas telas também vão servir para fazer um leilão a posteriori, cuja uma das parcelas também reverte a favor. Pois, essa parte é importante, não é? Super importante. Se nós conseguimos fazer, por que não? Não é? Claro. Às vezes acho que é só sermos um bocadinho mais altruístas. Aliás, é um bocadinho como tu, Rita, acho que vocês têm um papel aqui preponderante em mostrar o que de bom se faz neste nosso país. E nós, aqui, esta nossa migalhinha da arte urbana, neste mundo todo que é a cultura, vamos tentando fazer a nossa parte. A pouco e pouco vamos fazendo a nossa parte. Só por falar desta parte da partilha também, uma das razões que eu acredito mesmo que nós estamos aqui a unir almas, artísticas principalmente, mas depois também todas as outras, é que uma das pessoas, um dos artistas que esteve presente nesta última edição que fizemos no Recio Gardens, que foi Fred Aranha, que esteve cá, grande Fred. Cujo quadro está na entrada da minha sala. Estás a ver? Lindíssimo, devo dizer. Props para o Fred. Grande Fred. E o Fred não tinha... Foi um dos primeiros convidados a vir fazer esta edição da Battle Club em Estremoz. Ele não tinha parceiro de pintura.
e a pessoa com quem ele batalhou no Rio Gardens foi Fred Mojojo, vão agora fazer equipa nesta batalha em Extremões. Estás a ver? Porque o mundo é lindo, às vezes estamos de lados diferentes da barricada e depois unimos-nos pela arte. Sem dúvida. Coisa sem dúvida, bonita, sem dúvida. sim senhora. E temos quanto tempo? Temos 1 minuto. 1 minuto então. Oferecer-te aqui a t-shirt da Battle Club, ok? Olha, bem gira. Lavadinha, impecável. Sei E de queríamos te uma convidar. criança que vai gostar muito lá em casa. Que Estás está a aqui. ver? Pronto. E queríamos te convidar a seres uma das embaixadoras do próximo projeto. Portanto, está aqui uma medalha também, ok? Uma medalha. E criámos então também aqui de celebração às crianças e ao futuro artístico do nosso país e por aí fora. Queríamos te convidar a seres a embaixadora do Battle Kids Academy, que é o BACA, que este verão vamos começar a dinamizar batalhas artísticas só de crianças. E esta? Quero muito, obrigada, fico muito contente. Embaixadora. Então, se aceitas, dá cá para estar aqui um ok, por favor. Vais-me dar um... Tu é que me dás o ok a mim. Está bem, está correto. Pimba. Okay. Espetacular. Okay. Ricardo. Sim, é muito importante. Olha, Ricardo, Kids. e tu andas a fazer a tua arte por aí, não é? Anda a fazer a caminhar por aí, a juntar gerações. Vai ser giro ter esta coisa das gerações dos primeiros que estão a dar os primeiros passos com o pai do grafite. É lindo. É lindo. Esta ligação, esta ponte. Eu já tinha de ouvido o gerações pai do cultural. rock português, que é o desgraçado do Rui Veloso, que odeia o título. Está sempre a negá-lo. Agora o pai do grafite é a primeira vez. E não abraçam, com certeza. E não há abraçam, uma com certeza. mãe? É só homens? Olha, mãe... Quem é a mãe do grafite? Boa pergunta. Olha, vão aí comentar, vão aí dizer quem é que acham que é a mãe do grafite. Challenge accepted. Ricardo, vão pensando nisso e respondam. Vocês estão com muita dificuldade em Muito pensar, bem. é porque não é fácil. Não é fácil, mas há Não, umas não é quantas- fácil no início. Mas hoje em dia já há muitas mulheres miúdas a pintar sim. e Eu sei, eu sei. muito bem, com alto nível e Eu acho sei, incrível. eu sei porque algumas até já as recebemos aqui, mas por acaso gostava de saber. É curioso irmos investigar quem é que foi a pioneira. À próxima eu trago uma menina para irmos fazer aqui uma mini batalha. Uma mini batalha. Uma mini batalha só de meninas, portanto, Olha, depois decida o vencedor. Isso aí, eu nunca tinha estado perante um medidor de decibéis. Em alguns estúdios ia dar muito jeito. Desculpa. Vamos ter que avançar. Olha, obrigada, Ricardo. Foi um prazer conhecer. Tchau, obrigado eu. Um beijinho também aos Obrigado, teus igualmente. filhos e Até à próxima. bom evento. Vai ser com certeza muito divertido. Vai ser Tchau, lindo. Adilson. Obrigado. Obrigada por Obrigado, tudo. Rita. Foi um gosto mesmo. Muito Beijinhos, bem. até Até já. breve. Ora bem, continuamos na arte. Neste caso, a edição de 2026 do Festival A Porta, em Leiria, arranca no próximo dia 3 de junho. E desta vez marcado pela tempestade Christine e pela ideia de reconstrução comunitária. Vamos descobrir todo o programa na próxima paragem. Ora bem, e aqui já temos em WhatsApp a Mariana Lois, que é programadora cultural, produtora e co-diretora do Festival A Porta. Olá, Mariana. Bem-vinda ao Olá, Intercidades. tudo bem? Muito boa. Obrigada. Esta paragem em Leiria. E é precisamente por aí que vamos começar. Queres começar por explicar, Mariana, o que é este festival? E parabéns pelo vídeo, que está super bonito, este vídeo de abertura. O que é o Festival da Obrigada. Porta? E de onde é que vem este nome? Explica-me. Então, o Festival da Porta surge há cerca de 12 anos por um grupo de amigos que quer dinamizar a cidade e quer abrir as portas que estão fechadas ou esquecidas ou completamente vazias aqui da cidade e criar momentos de proximidade com a comunidade e convidar alguns artistas, criar momentos de música, de exposições, de atividades para famílias e surge daí. Muito giro. Sabes o que é que eu achei mais? Eu não conhecia o festival, confesso, e achei uma ideia
inacreditavelmente boa, isto tu acabaste de dizer, mas que eu vou sublinhar, que é, há uma certa ocupação do espaço urbano abandonado, digamos assim, é isso, Mariana? E que vocês, em cada festival, vão escolhendo diferentes sítios que, de certa forma, não estão a ser vividos pelas pessoas nos seus dia-a-dia. Dá-me exemplos, como é que isto funciona, Mariana? Sim, das duas uma, ou vamos para espaços que estão fechados ou abandonados, de forma a tentar que as pessoas vejam o potencial que há neles, ou até mesmo para espaços que até existem, mas que as pessoas ainda não desfrutam totalmente deles, sejam eles um jardim ou um espaço comercial. Por exemplo, nas primeiras edições íamos muito para uma oficina de motas e de bicicletas de um senhor muito antigo cá de Leiria, que infelizmente já não está connosco, e fazíamos concertos lá e as pessoas a partir daí lembravam-se do género, se calhar apetecia-me tanto arranjar a minha bicicleta, se calhar venho aqui, e era mesmo esse o objetivo. Com essa abertura dessas portas que já existiam desse comércio. Eu acho essa ideia brilhante, a sério, porque é mesmo isso, é colocar a arte e os artistas e as pessoas e a comunidade também a conhecerem a sua própria cidade e alguns lugares que estão esquecidos ou abandonados e tentar transformar isso numa coisa boa e de transformação para as pessoas que participam e para os próprios lugares, não é? Sim, mesmo como uma forma de reivindicação aqui da comunidade, de espaços que realmente estão fechados. Por exemplo, a Vila Portela era um desses espaços que estava fechado há muitos anos e que nós intervimos e de facto a Câmara conseguiu também um apoio europeu e neste momento é assim o nosso pequenino Serralvos aqui em Leiria. Maravilha. E temos imenso orgulho nisso. Claro. Sim. Olha, eu sei que tu vês a arte como só possível se for com a intervenção da comunidade. Queres explicar um bocadinho isto? Sim, basicamente faz-nos muito sentido nós trabalharmos com associações, com organizações que fazem parte aqui da cidade. Às vezes até é um trabalho que não é muito fácil de explicar ou não é muito fácil de se ver quando o público passa por aqui durante o festival, mas de facto nós temos um serviço educativo em que trazemos escolas, em que trazemos associações de crianças, como é o caso do Redes na Quinta, que é um projeto muito interessante com crianças de pais refugiados ou imigrantes. Este ano também temos aqui um programa de voluntariado em que também acolhemos voluntários de um programa específico de adolescentes com algumas características psicológicas. E portanto temos muito esta ideia, depois também eles estarem aqui em contacto com os artistas que temos em residência e que estão a explorar este sítio maravilhoso onde eu estou neste momento, onde vai acontecer o festival, que é a antiga Pousada da Juventude. É maravilhoso podermos contar com a comunidade e podermos desfrutar também desta conexão entre os artistas e a comunidade. E com algum impacto social em algumas populações, por alguma razão, mais fragilizadas, é isso que faz, e com muita inclusão, já percebi que têm sempre essa preocupação. Porém, este ano é um ano particular para Leiria, porque não encontro aqui outro adjetivo, já todos foram aplicados para a situação que Leiria viveu. Em que é que isso mudou ou transformou a vossa programação ou a forma como vocês vão abordar o festival este ano? Estou a falar naturalmente dos danos causados pela tempestade Christine. Claro. Houve aqui várias ramificações e que não são propriamente más, ou claro que aquilo que aconteceu foi terrível e abateu aqui muitas casas e muitos negócios principalmente, que também é uma das formas que nós temos de elevar o festival, é com o apoio de mecenato e de patrocinadores, e de facto isso teve um impacto bastante grande no festival, porque há algumas empresas que não nos conseguem apoiar ou que nos conseguem apoiar de formas mais reduzidas este ano, mas de facto houve aqui um pensamento coletivo, nós nem sequer sabíamos se iria haver
Festival a Porta este ano, até porque uma grande fatia do nosso orçamento vem do apoio do município, Claro. e também não sabíamos como é que isto ia correr, e tivemos uma resposta muito clara e muito positiva do nosso município, em que as associações e as coletividades deveriam fazer aqueles eventos que fazem todos os anos, até mesmo para poderem Mais do que continuar. nunca, eu diria, não é? Mas que bom ter um município que percebe isso e que diz, não, verdade. agora é que a cultura é fundamental, as pessoas precisam de sentir que não perderam mais do que aquilo que já sabem que perderam, não é? E que continuam a ter essa oferta. Que bom, ainda bem, olha aqui um elogio ao município. É verdade, e mesmo para as associações foi ótimo poder sentir esse apoio. Para muitas, estas associações também são uma parte da sua vida pessoal, não é? E foi muito gratificante. E depois nós tínhamos realmente pensado um festival completamente diferente, lá está, como referiste, todos os anos nós mudamos aqui um bocadinho de sítio, e tínhamos uma ideia pensada que de facto não dava para acontecer este ano depois da tempestade, e que, se tudo correr bem, poderá vir a ser feita para o ano, e este ano decidimos voltar aqui à antiga Pousada da Juventude, que é um sítio que para nós é casa, completamente. E por isso é que esta edição chama-se Cana. Exatamente. Cana é casa. É casa, e é mais do que casa, é quase um sentimento de pertença, são pessoas, são espaços comuns, vai muito para além de casa ou de lar, não é? E o RANA também é um projeto que está a ser desenvolvido com o Coletivo Tili, com a Casota Collective e com a Impulsar, em que está a ser trabalhado aqui com um grupo de refugiados afegãos este termo e esta mensagem do RANA, e que nos fez todo sentido. Lê-se RANA então, eu é que li mal, explica-me. Eu li, como isto tem um K-H-A-N-A, mas é RANA. Tu ensina-me, porque eu não sei afegão. Muito obrigada, muito obrigada. Já aprendi alguma coisa hoje e acho mesmo, olha, acho isso espetacular, fazerem com essa comunidade também. E o manifesto é o que o vento não levou. Achei muito bonito, muito preciso e muito a assumir uma realidade que é ainda dura para muitos de vós, mas que o vento não levou tudo, não é? Ficou muita coisa. Sim, não levou a nossa vontade, embora nós tenhamos, lá está, um festival que é movível, a nossa raiz está aqui sempre resistente, não é? Aqui no Centro Histórico de Leiria, que é onde nós costumamos atuar mais. Olha, já fizemos coisas lindas, mas ainda não falámos da programação. Mas olha, parabéns antes de mais, porque eu acho que é nestas alturas é que é tão importante que a cultura, eu acho que, pronto, é a mais bela forma de resistência, a meu ver, e é nestas alturas que ela é fundamental. Portanto, parabéns também a vocês por não terem sequer permitido a ideia de desistência num ano tão difícil. Quer explicar-nos um bocadinho do que é que vai ser a programação, então, da Porta deste ano? Sim, então a programação divide-se aqui em 3 grandes áreas, que são a Casa Plástica, em que temos neste momento aqui na Pousada alguns artistas plásticos a intervir com este mote do que o vento não levou, do RANA, o que é que isto também significa para eles e como é que conseguimos incorporar neste espaço que é tão antigo e que foi casa para tantas pessoas, porque uma antiga Pousada da Juventude passaram aqui milhares de pessoas, em que isto foi um bocadinho casa para todos, e é isso que as pessoas vão poder ver. Eles estão a intervir aqui em antigos quartos, em antigas secretarias, nos corredores, no jardim, e as pessoas vão poder visitar aqui a pousada e até interagir com algumas das instalações que estão aqui a ser feitas. Depois temos a nossa programação da Portinha, que são atividades, oficinas para os mais novos, mas também não só, porque nós tentamos programar estas atividades a pensar nos mais pequenos e nas famílias, mas também é aberto a qualquer pessoa que queira explorar e que queira fazer estas oficinas. Não há idade para as fazer. Claro que não. Só há idade às vezes dos mais novinhos, não é? Mas depois qualquer pessoa pode participar, e depois temos a nossa programação de música, que também é uma das bases
pelas quais o festival é um bocadinho mais conhecido, em que trazemos artistas nacionais, internacionais, artistas emergentes, mas principalmente artistas que também nos transmitem esta força em palco. Para nós é-nos muito importante nós trazermos experiências às pessoas e também trazer um bocadinho de tudo. Não temos aqui um género definido de tipo de música que trazemos. Acho que também já vivemos num mundo tão multigénero que faz sentido trazer um bocadinho de A diversidade, é isso mesmo. Mariana, olha, um exemplo, o Festival da Porta é um exemplo do melhor que se faz por esse país fora e espero que seja incrível. Parabéns a toda a vossa equipa. E de uma casa abrigo, beijinhos Mariana, de uma casa abrigo vamos passar para um sótão, porque na próxima paragem tenho à minha espera a Madalena Sá Fernandes, que é escritora, é cronista, acaba de lançar o sótão. Eu já li todos os livros da Madalena, portanto sou aqui uma leitora e neste caso entrevistadora privilegiada. Ainda não acabei o sótão, já comecei a ler, mas ainda não acabei. Ele chegou hoje às livrarias, estamos aqui em cima do momento, e ela que sobre o sótão diz assim: pertence à minha infância, às suas descobertas, aos seus medos e às suas formas de imaginação. E regressou mais tarde, de modo inesperado, quando fui viver para o sótão com as minhas 2 filhas. Vamos descobrir tudo sobre a sua obra e sobre a autora. Tudo não, calma. Olá, Madalena. Olá. Já tenho. Que bom. Olha, estava aqui há pouco antes do intervalo, estava a dizer-te que nós ainda não nos tínhamos conhecido pessoalmente, mas que eu sinto que te conheço por causa dos teus livros. A culpa é tua. A culpa é minha, é Devem verdade. dizer isto algumas vezes. Sim, é sempre uma sensação estranha, mas eu acho que isto é o costume nos autores que visam o autobiográfico e que escrevem livros de cariz autobiográfico. Pronto, vamos começar precisamente por aí. Para quem não conhece os teus livros, eu sou completamente fã, tu sabes, já te disse através das redes sociais. Também é uma boa maneira de comunicarmos com as pessoas que gostamos, não é? É, claro que sim. É ótima. A tua escrita ainda é muito autobiográfica. Eu digo ainda é... Achas que faz sentido eu dizer isto? Acho que faz sentido. Na verdade, nunca foi para o ser. Ou seja, eu queria ter começado pela ficção, mas depois já a autobiografia ou certas vivências mais fortes impuseram-se à escrita, quase como uma urgência, e portanto tive de tratar disso primeiro. Foi assim foi a desculpa que eu dei. E isso aconteceu com o Leme. Nas crónicas acontece muito naturalmente. O Deriva é uma compilação de crónicas. E também é assim mais leve e mais... Exatamente. fun. E aconteceu também com o Sótão. E acho que faz sentido dizeres ainda, porque eu quero fazer muitas coisas, gosto de escrever ficção e, portanto, hei de ir ao romance. Sendo que há muita gente que diz que a ficção, ou que seja, que ficcionar é mais difícil. Porque no caso tu estás a falar de coisas, muitas delas, não todas, já lá vamos, também gostava que fizesses tentasses explicar-me o processo mais ou menos, mas quando nós escrevemos sobre aquilo que sentimos ou vivemos, é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista criativo, mais fácil ou não? Sim, embora eu acredito que a memória também é em si uma forma de imaginação. Ou seja, são sempre imagens às quais tu estás a recorrer, são imagens tuas, são imagens do teu passado, mas eu acho que nós alteramos sempre um pouco as memórias e, portanto, existe uma criatividade também na escolha dessas memórias, na forma como as vamos relatar. Eu acho que existe sempre uma criatividade, mas claro que não tanta quanto para ficcionar totalmente. E eu também gosto muito disso. Tu já conseguiste superar, porque o Leme foi um livro, não sei, mas deve ter sido dos livros mais lidos o ano passado em Portugal. Foi um livro, foi um sucesso gigante, não é? E é um livro que conta parte da tua história, e é uma história complicada, é uma história dura. Não vou dar spoiler, que é para lerem, mas... Como é que eu tenho de explicar? Eu dava por mim a pensar porque é uma exposição muito grande, não é? Como é que tu tinhas lidado com isso? Porque deve ter coisas boas, de catarse, até terapêuticas, diria eu, mas também deve ser duro essa exposição. Sim. Eu achei que fosse ser mais duro antes, ou seja, eu acho que o medo que eu projetei antes de lançar o Leme e antes de lançar este é sempre maior do que depois o que acontece. Porque eu imaginava as repercussões, e é muito comum em autores, o que eu escrevo é autoficção. Certo. E é muito comum em autores de autoficção
eu ouço muitas histórias de autores que a família cortou e que nunca mais tiveram amigos, e então essas histórias eu tinha pesadelos com isso, claro, e imaginava que isso me ia acontecer. Mas eu acho, pelo menos eu espero, que tenha tratado os assuntos com alguma delicadeza e também com as questões éticas presentes, isso é importante para mim. Portanto, consegui, pelo menos até agora, não ter nenhum tipo de repercussão negativa. Foi muito pior a antecipação e o medo antes de lançar do que o que aconteceu depois. Que bom. Pelo contrário, ou seja, eu recebi até um grande carinho, um grande apoio e toda a ansiedade acabou por dissipar. Certo, por acaso eu nem estava a referir-me às pessoas mais próximas de ti, estava a referir-me mesmo ao público e ao facto, de certa forma, de tu ficares mais vulnerável, porque conhecem a tua vida, ou seja, tu optaste por contar partes da tua vida, ou pelo menos das tuas memórias da tua vida, e estou a falar aqui no Sótão também, mas no Leme em particular, às vezes, quando nós estamos a ler, parece mesmo que estamos a acompanhar também um certo processo terapêutico teu. Faz sentido? Sim, sim, a escrita para mim acabou por ser mesmo uma forma de terapia. Até quando surge o Leme, até foi uma espécie de uma prescrição de um psicanalista que eu tive, que infelizmente morreu, que também falo disso no Leme. Pois falas. E que ele dizia-me, porque eu falava-lhe das ideias dos livros que eu tinha, e ele dizia, não, mas escreva é sobre isto. Ou seja, sobre a maior parte da sessão que eu tinha com ele, que era sobre os traumas, e ele dizia que era por ali que eu deveria ir. E eu tinha muito medo e achava, não é nada por aí que eu tenho de ir, mas acabei por dar-lhe razão e, portanto, foi efetivamente terapêutico. Acho que não curou nada, ou seja, não fiquei curada de nada. Claro. Mas foi uma forma de elaborar melhor as coisas, porque eu acho que nomear tem esse poder. E depois isto é um lugar comum, mas não há nada mais poderoso, acho eu, do que depois as partilhas das tuas leitoras e leitores, porque quando se trata de um tema com a coragem que tu trataste no Leme, e este também, ainda sou tua mãe, mas já percebi o tema e também, é inevitável que haja uma catarse dos outros, para nós, não é? Sim, sim. Não pessoas a dizer, olha, eu nunca te falei sobre isto, eu passei por isto exatamente igual e nunca falei, se calhar agora vou falar ou vou procurar ajuda. Imagino que tenha acontecido um bocadinho de tudo. Sem dúvida, eu acho que quando nós falamos e quando contamos alguma coisa, abrimos muito mais a possibilidade do outro fazer o mesmo. E infelizmente, porque tenho de dizer infelizmente, porque o tema é de facto uma epidemia, infelizmente há muitas mulheres, sobretudo mulheres, a passar por isto. E, portanto, estamos a falar de violência doméstica, violência emocional, embarca tudo. Sim. Exatamente. E, portanto, muitas acabaram por contactar-me, por confessar-me coisas que às vezes não tinham contado a mais ninguém, sentiram na minha abertura e na minha partilha uma possibilidade de fazerem o mesmo. Portanto, foi muito forte também nesse sentido. Isso é uma coisa que um escritor não espera, não é? Não espera, de repente, todo esse tipo de partilhas, nas filas dos autógrafos, as pessoas virem muitas vezes chorar e partilhar essas coisas. Eu digo felizmente a parte da partilha, infelizmente o facto disso... Isso ser tão comum. Sim. Sabes que há uma coisa que eu adoro, tu escreves muitíssimo bem, é mesmo, é verdade, é mesmo impressionante. Eu acho que há um traço teu na tua escrita, eu pelo menos como leitora ávida dos teus livros sinto, que é, eu sei que tu és uma mulher, mas há sempre um lado, eu fecho os olhos e vejo sempre uma criança ao mesmo tempo a escrever. Isso comove-me imenso nos teus livros. É pueril, mas é muito bonito e é muito verdadeiro, porque a nossa voz de criança, às vezes nós perdemos-la ao longo da vida e tu consegues mantê-la intacta em todas as imagens que tu escreves, é sempre o olhar também de uma criança. Sim, e tanto no Leme até é mesmo a perspectiva da criança. Sim, no Leme é mesmo... E eu acho que essa criança, também mais uma vez um lugar comum, mas de facto ainda vive muito em mim e acho que qualquer pessoa bom, todos nós que passamos por uma infância ainda somos essa criança de alguma maneira. Mas quando há traumas, então fica muito cravado na pele. E é difícil às vezes até sair dessa infância e eu acho que no Leme isso se nota, mas neste livro também, porque este livro também trata muito da questão da infância, até porque o Sótão é um espaço muito, à minha infância pelo menos é muito caro à minha infância, porque era um espaço muito especial da minha própria infância biograficamente, mas no geral eu acho que é um espaço muito
bonito e muito associado à infância, porque nos sótãos... É o sítio dos mistérios, é o sítio e é o das sítio brincadeiras. onde só as crianças é que conseguem andar de pé. Aliás, tu dizes isso no início aqui do teu livro. Construí este sótão porque quis um livro onde quem entrasse tivesse de se agachar, de se baixar para chegar onde é preciso. Depois pensei melhor. Um sótão é também o sítio onde só as crianças podem andar de pé. É o lugar da absoluta supremacia infantil. Os adultos curvam-se, as crianças não. Quem aqui estiver pode escolher se é um adulto inclinado ou uma criança de pé. É assim que começa o livro da Madalena. Que eu vou-te confessar, estou a entrevistar-te, estou deliciada e estou com vontade de ir para casa para acabar o livro. Portanto, é este tipo de livro que a Madalena escreve e que também se baseia, sem dar outra vez, sem estragar aqui a leitura de ninguém, mas baseia-se também noutro episódio da tua vida, que eu agora já não sei como é que tu o caracterizas, é um episódio... não é um fracasso, mas é uma separação, pronto, não é? E em que tu tens de voltar, tens de reconstruir a tua vida com as tuas filhas. E é esse regresso ao sótão que nós estamos aqui... Exatamente, sim. O sótão, eu cresci com uma figura paterna, com um sótão também, para o qual, neste caso, pronto, o meu pai, para o qual foi após uma separação. Portanto, o sótão é muito paterno, é muito paternal. E é muito ligado também à minha infância e à descoberta que só os sótãos podem proporcionar, não é? Da aleatoriedade das coisas. Podemos encontrar uma boneca, mas também um baú. É uma coisa... Eu tenho essa ligação... estranhos. Exatamente, tenho essa ligação com a madeira e com todas as coisas que um sótão pode proporcionar, mesmo em termos de imaginação. Mas acaba este livro por refletir uma herança não literal, porque não foi para o mesmo sótão, mas de um outro sótão que eu procurei também numa separação. Portanto, a ideia de sótão tornou-se uma obsessão por esta coincidência ou por esta procura de um mesmo espaço que significa uma separação e por todos os vários significados que eu encontrei para o sótão e que o livro vai desvendando. Vai desvendando, exatamente. Os teus processos de escrita são serenos ou são dolorosos? Das crónicas são muito serenos e divertidos até e bem-humorados. Deste livro, uma dor sem fim. É um processo muito doloroso. Eu torno-me muito obcecada quando estou a escrever, tanto com o Leme como com este, assim foi. E depois, como a matéria que convoca é uma matéria bastante dura em certos aspectos, eu procurei, tal como num sótão, dar algumas aberturas de luz, não é? Algumas janelas por onde entra uma luminosidade, que se vê assim pequenas manchas de luminosidade na madeira, mas o sótão é sobretudo um lugar de penumbra, não é? E, portanto, esses espaços de penumbra e esses recantos mais escuros convocam muita dor e muito sofrimento a ceder a eles. E portanto, não posso dizer que foi um grande prazer. Pois, é isso que eu estava a imaginar, porque se tu... Por exemplo, eu às vezes com os teus livros acontece-me ler e ter de parar. O que eu te agradeço, porque também não é qualquer livro que faz isto. Porque eu acho que é suposto nós sentirmos coisas quando estamos a ler, eu acho. Sim, também. Mesmo que essas coisas às vezes sejam dolorosas, porque às vezes também são coisas nossas. Tu estás a escrever sobre ti, mas eu estou a ver-me aqui, no teu livro. Portanto, pus-me logo a imaginar, eu no meu sótão, tu no teu, como é que seria o teu processo de escrita, se de vez em quando também tinhas de parar e respirar e dar uma volta e comer um gelado para voltar, não sei como é que... Ou se aproveitas esse estado de sofrimento e continuas a escrever. Talvez seja um processo um bocadinho masoquista nesse aspecto. Em alguns momentos, claro que houve choro, portanto, não é nada aquela imagem da grande alegria a escrever. Eu tenho uma alegria por ser escritora e por escrever, claro. Não é para ser mal interpretada. Mas como vou mesmo às feridas, não é? Acaba por ser um processo de sofrimento. Mas eu arranjo estratégias para que, de facto, isto é a minha escolha, portanto, não quero viver em sofrimento. Claro. E a verdade é que depois de escrever acabo por me sentir melhor. Mas eu arranjo estratégias, por exemplo, eu só escrevo de manhã, ou escrevo sobretudo de manhã. Tens essa disciplina. Sim. Também é para não levar, porque a noite é mais... Quando nós temos um problema, por exemplo, eu quando tenho um problema, à noite parece que esse problema aumenta, aliás, como
em Sim, criança sim. e em adulto, imenso. É para não levares também isso, para aproveitares a luz da manhã, para não levares... Sem dúvida, sem dúvida. E o sótão também eu acho que tem uma relação com a noite, tem uma relação com a meteorologia no geral e com as horas do dia, mas à noite aumenta muito mais os ruídos e neste sótão os ratos, os morcegos... Estou a adorar, o vizinho, não vou ter mais nada. Toda essa animália que acaba por envolver o sótão. E a noite, de facto, é dos morcegos e dos ratos e dessa bicharada, mesmo interior, não é? Dos medos? Desses medos todos, acho que são muito alimentados à noite. E, portanto, amanhã dá para compensar um bocadinho. Como é que sabes que acabas um livro? Como é que se sabe que acabou? Neste caso foi muito simples, porque foi... Não acabei, não digas nada. Sim, mas acho que é com o fechar do sótão, não é? É um livro que a pessoa, de facto, não sai do sótão. A pessoa, digo, tanto a autora, a narradora, como o leitor. Portanto, é mesmo, talvez, um bocadinho claustrofóbico. Eu acho que tem espaços para respirar, porque o sótão... Eu fiquei tão obcecada com o sótão que eu, de repente, sei tudo sobre sótãos. Mas pensando mesmo metaforicamente num sótão, o sótão também tem essa abertura para muitas lembranças, não é? Porque temos os álbuns de fotografias. Eu acho que um sótão é um espaço que pode permitir essa viagem ao passado e que muitas vezes permite, onde nós temos as coisas que já nem nos lembramos que temos às vezes. E, portanto, é por esse mecanismo que eu saio do sótão, ou seja, que eu vou a muitas lembranças, algumas mais duras, mas outras até mais leves. Mas noutros livros é-te fácil o ponto final, o verdadeiro ponto final? Ou andas à procura? Até agora, pronto, também só tenho... dois, sendo que não são crónicas, pronto, não lembro, foi fácil? E foi fácil no sentido de saber o que é que é o ponto final. Mas é uma coisa que passa é uma por... descarga eu sei o que é que eu energética. queria escrever e já está, já lá está, é isso? Embora, e no sótão isso também me tenha acontecido bastante, existe uma expressão francesa que é o espírito da escada, que é do Diderot, que é muito apropriada para o sótão, porque tem a ver com uma escada, e todo o movimento do sótão é de subida de escada, que é aquela sensação de, no caso dele, do Diderot, ele dizia, quando estamos a descer a escada, após uma discussão, eu devia ter dito outra coisa. E eu acho que na escrita isso acontece muito, que é, espera lá, que eu naquele capítulo posso acrescentar isto, eu ainda posso acrescentar, eu tenho muito esta coisa fazes muito esse exercício? Seja, acabaste de escrever e agora vais mudar e vais mudar? Muito, e sobretudo, neste livro aconteceu muito isso, que era, acontecia mais qualquer coisa, ou lembrava-me mais qualquer coisa, então até foi um livro que eu sabia que eu tinha fechado cronologicamente, mas ainda queria pôr lá mais coisas para o meio. Estava sempre a ter ideia, até ao fim, a minha editora, coitada, que eu até ao fim foi mesmo, é só mais este texto, é só mais este texto. E sem ser a tua editora, quem é a primeira pessoa a quem tu dás a ler? Ou varia? É a minha editora, tenho alguns amigos escritores, felizmente, que leem, mas é um círculo muito, muito fechado e até agora poucas foram as pessoas que leram, até porque o livro acabou de chegar às livrarias, mas não dou a muita gente. Por acaso tenho, não sei se é superstição ou se é dou a pessoas de confiança e que eu respeito. Até pode ser uma questão também de constrangimento, não sei. Sim, também. Não é? Porque sim, é sempre... Sim. Vais ler o meu livro, pronto, e depois a pessoa fica a pensar... Mas vais ter que dizer aquilo que pensas, não é? Sim. E nós nunca sabemos... Não, mas eu gosto que digam aquilo que pensam, mas eu dou a pessoas que eu considero os leitores ideais, no sentido, pessoas muito atentas à palavra, pessoas mais do meio da literatura, são as pessoas que eu dou assim inicialmente. Mas depois gosto muito de ver o que é que o leitor comum Eu no outro dia apanhei, deves ter enviado ao tua editora um livro para a Carolina Deslandes e ela estava, foi tão giro porque ela publicou. Eu por acaso estava a ler o livro e peguei no telemóvel, recebi uma mensagem e apareceu um vídeo da Carolina e eu pensei, pronto, estamos exatamente na mesma situação. Tu gostas, obviamente, deve ser uma sensação depois muito boa perceber o impacto do livro em cada pessoa. Sim. Não, e é um luxo, é uma honra que uma das primeiras leituras seja da Carolina Deslandes e que tenha esse impacto nela, em ti também, ou seja, eu fico mesmo muito agradecida porque sinto que não poderia ter melhores primeiros leitores e este livro, sobretudo,
é para todo o tipo de leitores, mas o facto de serem mulheres e mulheres que eu admiro, eu acho que também tem uma força especial. Eu ia dizer isso, que é, obrigada, já eu é que fico muito honrada e muito feliz quando tu me envias os teus livros para ler e fico super entusiasmada e depois já penso assim, mas porquê que eu não guardei para ler nas férias, sabes, aquela sensação boa. Eu ia dizer, eu odeio classificar a leitura e não acho que exista uma literatura para mulheres e para homens, não acho mesmo. Mas no teu caso os livros são mais lidos por mulheres ou por homens? É porque os teus temas, até agora, são temas da tua vida e tu és mulher, portanto isso é um bocado inevitável. Sentes que existe essa separação um bocadinho de... Olha, eu achei que iria ter mais. Os homens lerem. Eu achei que iria ter mais, porque na verdade o leme, eu acho que se formos em proporção no geral, leitura em Portugal são mais mulheres. Portanto, aí acaba por estar sempre enviesado. Certo, porque as mulheres leem muito mais. Exatamente. Mas o leme teve uma adesão do público masculino muito superior ao que eu poderia alguma vez achar. Portanto, eu acho que... e ainda bem também, não é? Eu também acho que consigo perceber, porque no caso do leme, também não desvendando tudo, a questão da violência em criança é uma questão que, infelizmente, vivida por rapazes e raparigas em muitas casas ao momento em que nós estamos a falar. E, portanto, isso pode ter havido aí uma identificação que nada tem a ver, e ainda bem, com o género, tem a ver com a própria violência em si. Exatamente, não é? sim. Acho que pode ser por aí. Quando tu terminas, já terminaste este livro há quanto tempo, a escrita? Por acaso não podia dizer, já foi. Não, lá está, precisamente por esta coisa de estar sempre, é só mais este. Porque este foi um livro mesmo, é mesmo um sótão. Porque eu ia mesmo, ainda tenho mais esta coisa para empilhar ali no sótão, agora pôr mais isto. Portanto, eu acho que eu acabei o chamado final, aquele documento, para aí em fevereiro. Então, não foi assim há tanto tempo. Não foi. Tu precisas depois de... transpirar este livro, percebes o que eu digo? Ou seja, até começar a escrever outro, deixá-lo ir. Sim. Mas eu já o deixei ir, porque foi tanta... Este livro, coitada da minha editora, porque foi mesmo... Foi penoso. Depois ficámos as duas muito felizes com o resultado, mas de facto foi um verdadeiro sótão na aleatoriedade, na bagunça, na tralha que eu convoquei, nas dores que trouxe. Foi mesmo, expurguei mesmo muitos fantasmas. Estava a perguntar isso porque não sei como é que fica a cabeça de um escritor depois de terminar uma coisa destas. Fica em papa um bocadinho. Fica, não é? Eu tive, hoje em dia, antigamente chamava-se um esgotamento, mas hoje em dia... Agora é um burnout. Exatamente. É a mesma coisa. Eu tive no fim do ano passado, a meio do ano passado, não, no fim do ano passado, exato. Tive um esgotamento com o livro e com outras coisas. Como é que sentiste isso já agora? Porque eu acho que é sempre importante as pessoas perceberem o que é que... Muitas vezes nós não notamos, são os outros que nos dizem, não é? Não, para mim foi muito evidente porque eliminou-me logo a coisa que era mais importante para mim, que é a palavra escrita. Que era, de repente, não conseguir escrever um e-mail. Estava tão cansada, tão absorvida, que tive de dar assim um tempo para descansar e ficar só... Porque estava mesmo a ser, nesse caso era um mestrado também, trabalhos académicos, muita escrita, foi quase um esgotamento mesmo mental. O meu cérebro parece que queimou os fusíveis ali num período e tive que dar um espaço, um pousio das ideias para depois retomar a palavra. Mas tive ali um período de medo, porque a palavra escrita é mesmo muito importante para mim e senti mesmo... Tiraram-te o tapete, não é? Exatamente, sim. Quando tiram as palavras, uma escritora como tu, mas ainda bem que recuperaste, ainda bem que também tiveste, de certa forma, um lado de sentinela em ti que se apercebeu imediatamente que alguma coisa de errado se estava a passar. Sim. E que descansaste. E agora, pergunta final, porque já acabámos o nosso tempo, Madalena. Já disseste que este já foi? Já anda outros na cabeça? Agora anda a tese de mestrado na cabeça, que é outro empreendimento. Colossal também, mas depois então começo a pensar no próximo. Sim. Ok, e quando tu começas a pensar no próximo, isso acontece assim, já há um dia em que tu, pronto, já sei, já me agarrou e vai ser sobre isto que eu vou escrever, isto acontece? É tal e qual, e na verdade até começo pelo título. No leme foi o título, foi o leme, uma palavra que ecoava e que depois fazia todo o sentido, e neste caso,
quem ler vai perceber que não poderia ser outro título, não haveria outra hipótese, mas foi mesmo a palavra que me surgiu e a partir da palavra e do que é que esse espaço significa na minha biografia, na minha vida e no mundo, o que é um sótão em todos os seus sentidos, e depois fico tão obcecada, neste caso com o sótão, que não há outro caminho. Portanto, estou à espera da próxima obsessão. Deve estar quase a aparecer. Madalena, obrigada pelos teus livros, por esta entrevista. Foi mesmo um gosto enorme. Mesmo. Vou para casa ler o sótão. Malta, desculpem lá, não posso continuar. Tenho que ler. Até amanhã.